E fala galera, tudo beleza com vocês? Olha que introdução, né? Nostálgica que nós estamos aqui. Olha esse negócio aqui, que massa, né? Jamais imaginei que ia estar num nível desse, mas estou muito contente. O que é isso aqui para quem que está assistindo aí agora? Tem cara de podcast porque é podcast, certo? E para começar esse projeto, essa coisa nova que a gente está vivendo aqui, não vou fazer sozinho. Eu queria uma galera para fazer comigo. Foi por isso que eu trouxe vocês aqui para conhecer esses dois caras que estão aqui com a gente. Então, por favor, vamos apresentar para o público, né? Quinzote e Murilo. Fala pessoal, meu nome é Matheus, vulgo Quinzote. Eu sou um dos amigos deles aqui, né? E a gente teve essa ideia de começar esse podcast. É uma coisa que a gente tá bem, como é que fala? Com vontade de fazer, bem animado e tudo mais. Bastante. Eu não moro aqui, então talvez vocês não me vejam sempre aqui no podcast, mas a gente tá com uns planos bolados aí para dar uma para resolver esse problema. E eu vou passar a bola aqui pro Murilo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Murilo. Eu literalmente moro aqui e algum tempo atrás, cara, quando o Henrique me chamou e me veio com essa ideia, eu falei, putz, será? E foi, cara. E estamos aqui hoje, conseguimos deixar do jeito que... Putz, ficou bem bacana o projeto, do jeito que a gente queria. E é isso aí. Espero que isso renda umas boas conversas e eu tenho várias dúvidas que eu tô a fim de tirar de uma época que a gente não se falava tanto. E foi a época que a gente vai comentar mais pra frente na live. Então vamos passar aqui para essa câmera aqui, ó. Galera, ó, esse é o nosso cenário. Espero que vocês gostem, tá? A gente tinha que dar uma introduçãozinha desse jeito, né? Porque vocês têm que ter uma noção do ambiente, como tá acontecendo. Deixe seus comentários aí se vocês gostaram. Ou se você estiver assistindo essa live gravada, pode deixar também. Eu garanto pra vocês que eu vou ler todos, tá certo? Então, esse é o momento pra você fazer alguma pergunta ou deixar uma mensagem aí, tá ok? E tem alguma pessoa ali que tá operando pra gente, ele tá lendo as coisas. Ele vai pegar uns comentários mais legais pra jogar depois, se vocês quiserem, por final da live, tá certo? Então, já fica de olho aí, beleza? Beleza. Vamos lá. A gente gostaria de começar aqui a introduzir, né? O nosso entrevistado hoje é o Rick. Eu acho que ele já deixou isso aí bem claro, né? Claro. Então, Rick, por favor. Eu gostaria que você começasse... a gente gostaria de começar perguntando algumas coisas, né, básicas sobre você. Sobre você, não sobre o YouTube ainda. Primeiro, quem que é o Henrique? O que o Henrique fazia antes do YouTube? Como que isso começou na sua vida? Pra deixar claro aí, quem não conhece, né? Óbvio que você tá vendo aí no YouTube, ele tem um cara. canal. Repetentes, né? Então... O público tá aqui por isso. Exato. Foi uma redundância aqui. Foi uma redundância grande. Tem uma curva de aprendizado. Calma, gente. Calma que vocês vão aprender. Vai ficar bom. Bom, vamos lá. Eu acho que é difícil falar quem sou eu e engatar logo de cara, né? Pro YouTube tão explícito. Então, vamos lá. Quem sou eu em que sentido? O que eu fazia quando... Um pouquinho antes de começar, logo que começou... Cara, assim, vamos começar então... Faz uma mais direta, assim. Quando que você pensou em sair do... Primeiro, quando que você teve a ideia de começar a entrar na internet e ir pro YouTube? Assim, quantos anos você tinha? O que você fazia naquela época? Tá. Na real é o seguinte, né? Então vamos deixar um pouquinho de lado, vamos mais voltado para como começou o YouTube mesmo, né? O que ele é hoje foi mais ou menos assim, uma coisa que veio do nada e eu acrescentei junto com a galera, né? Mas a ideia vem de muita coisa. Por exemplo, o YouTube em 2012, 2013, ele não era nada do que ele é hoje. Não existia... eu sou youtuber. A galera fala, profissão, eu sou youtuber, entendeu? Uhum. Digital influencer, não sei o que. Isso aí não existia. Praticamente a internet era muito difícil de acessar. Você tinha que ter um PC ali, esse lance de celular era muito novidade, né? E assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Sim. Né? Aí eu comecei dentro de um canal do YouTube que eu já tinha, eu usava esse canal para postar vídeos pessoais de escola, tanto que eles estão lá ainda. Se vocês voltarem lá nos mais antigos, eles vão estar lá, os vídeos de escola, né? Não apaguei, não tirei nada. E logo em sequência, eu comecei a fazer uns vídeo aula,
Porque eu entrava na internet, assim, eu era professor de informática na época. Então, antes de Entendi. você começar a fazer YouTube, você já dava aula de informática. Dava aula de informática, sim. E essas aulas, aí você, pelo que você acabou de falar, você falou, pô, tem uma ideia aqui, vou usar o YouTube para fazer as aulas, né, e posso apresentar pros Exatamente, outros. exatamente. Ó, Hoje isso é uma coisa que é muito comum, mas eu lembro 2013 e 2012, cara, isso não existia. quase não existia tutorial, não existia nada tutorial. Você disso. era o criador de tutorialzinho na internet, Eu cara. era um criador de tutorialzinho na internet. Tanto que assim, só que eu sempre gostei de um negócio rápido e objetivo. Pra mim, mano, muito pra bom, mim cara. um Sim. vídeo assim, eu tinha que entrar nele e ele já ser objetivo. Eu quero aprender isso, eu ia logo naquilo, né? E já ia explicando, ó, você faz assim, clica aqui, muda ali, né? Isso não dava muita visualização, não dava nada disso. Aí eu peguei e tinha um outro canal à parte. Esse outro canal à parte foi o que serviu de aprendizado pra mim de como o YouTube funciona. Certo. Esse canal é o canal que é o É o- Repetentes? Não. É um outro canal? É um outro canal. Esse eu não conheço, nunca ouvi falar E- desse canal. esse Esse eu- a gente podia mostrar ao vivo de vez em Não, quando. esse canal foi literalmente banido. Não existe mais? Não existe mais. Ele tomou 3 strikes e aí foi que eu aprendi do Entendi. jeito mais triste como funciona o YouTube. Né? Entendi. Porque esse canal, ele tinha uma ideia de funcionar um bate-papo estilo Ei Nerd, o que o Ei Nerd é hoje. Né? Então assim, como é que funciona o Ei Nerd? Ele tem uma apresentação ali, ele conta sobre sei lá, um anime, ou um filme, alguma coisa, passa umas imagens, hypa você na história e faz uma apresentação bacana, né? Mas ele era sobre conteúdo nerd, assim por dizer? Era geek. Era? Era geek. Nerd na época, geek Geek hoje. hoje, é. Que as pessoas se sentem ofendidas de falar nerd, né? É? Foi mal, rapaziada. segundo Eu sou da época nerd. Eu também. eu não me sinto ofendido de Eu falar, também mas não. eu sei que tem gente que se sente, né? Então, aí eu comecei. Então, assim, eu tomei os strikes porque eu postei algumas cenas, por exemplo, de Dragon Ball lá e eu tava contando parte da Entendi. história pra criar um enredo e coloquei musiquinha tema lá. Então, além de tomar o copyright, eu tomei strike. Eu fiz do jeito Da pior hora. que tinha pra começar, entendeu? Só que esse outro canal era um canal que eu usava pra contas de jogos, era um outro e-mail totalmente à parte e não tinha nada a ver com o meu. O meu, no e-mail pessoal, foi quando tinha o Repetentes e surgiu aí. Eu tava fazendo as videoaulas. Aí um dia eu falei assim, vamos fazer... Cara, como é que eu vou explicar isso? Eu falei assim, vamos fazer um vídeo desse joguinho que eu tô jogando. Que na época bombou, né? E você jogava mesmo esse jogo antes do O Dragon da ideia do City. canal. Já jogava Certo. antes da ideia do canal, não surgiu por isso. Aproveitando, se citou um ponto, você falava de escola. E o nome do canal é Repetentes. Qual Você que já é, repetiu de qual que é a ano, é isso? origem desse Você é nome? repetidiano? Não, vamos lá, ó. O Henrique não repetiu de ano. Vamos lá. Por que da galera de lá não sabe que eu era o nerd da escola, né? Tipo, ali. Mas o que acontece? O nome do canal tem tudo a ver com esse começo, né? Antes de eu entrar, então, né, no Dragon City, quando ele começou a crescer... Fala um pouquinho do nome do canal. Vamos no nome do canal. Se vocês olharem os vídeos mais antigos, que são esses de escola, no finalzinho tava escrito assim, ó, Produções Xixi. E aí passava todos os créditos, assim, né? Produções xixi? Era o que eu intitulava como se fosse o crédito, porque eu gostava da zoeira e tal. Entendi. Mas, Gostava, né? Não gosta mais. Não gosta mais. Depois cresceu. Aí cresceu e Piorou. ficou pior. Piorou, Tô ligado. Então, vamos lá. Vamos imaginar assim. Falei, isso aí não tá legal. E o nome do meu canal na época, todo mundo que seguia, né, desde os mais antigos, vão lembrar. Era Rick PGS. PGS é a abreviação de Pegasus, que é o ser que eu mais gosto da mitologia Cara, eu grega. já ouvi falar de alguma coisa assim, cara. Entendeu? Desse negócio de PGS. Eu lembro Provavelmente disso. de você. Da época que eu fui na sua casa, isso há muito tempo atrás, acho que foi bem antes do canal, que a gente gravou uns vídeos de Counter-Strike 1.6. Não, então, beleza. Aí tinha as produções xixi nessa época. Era Era as então. produções xixi. Aí o Rick PGS é assim. Eu falei, nossa, mas Rick PGS não parece ser um nome muito legal. Aí eu falei, eu quero criar uma identidade diferente do canal. E alguns vídeos eu já falava assim, eu preciso pôr um nome, né? Preciso finalizar de um jeito mais legal. E aí eu voltei nos primeiros vídeos e falei, cara, qual desses vídeos eu mais gosto? Aí eu cheguei naquele vídeo que a gente fez meio que um cover, né? Mal feito, mas, né, dos melhores do mundo. Que eles tinham a banda de rapper, os Repetentes,
né? Aham. Aí, pra dar toda a ideia do negócio. Aí eu falei, pô, cara, e se eu fizesse repetentes com S? A sonoridade ficou legal na minha cabeça. Eu falei, vai ser assim que eu vou E aí colocar. surgiu o Não nome. tem nada a ver por repetir, nada disso. É uma referência os primeiros vídeos mesmo do canal que eu queria deixar marcado. Aí eu comecei a falar, uma introdução, uma finalização muito ruim, feita em Movie Maker, o Caramba 4, né? Aí... mas era o que tinha na época, Era o que a cara. gente Não, tinha umas coisas melhores já. 2012 tinha coisa melhor. É. Calma, né? Que antes não tinha, né? Mas 2012 já tinha coisa melhor. Aí eu peguei todo o esqueminha lá e falei, vou começar a chamar de repetentes. Aí eu falei, mas eu preciso mudar o nome, né? Aí eu tentei mudar o nome e no começo não deu certo, né? Porque precisava de uma quantidade de inscritos, uma quantidade de pessoas, né? Aí eu falei, assim que tiver, né, eu vou mudar o nome. Porque afinal de contas o pessoal tá aí, as videoaulas tá tendo visualização, uma hora vai bater, né? Sim. E aí eu falei, e se eu gravasse esse joguinho aqui? Aí entra o joguinho. Se eu gravasse um joguinho aqui, que a galera gosta, o pessoal gosta de ganhar joia, essas coisas assim, tem uns esqueminha fácil de ganhar isso aí, né? Aham. E aí eu falei assim, vou fazer isso aqui. Mas você já era então pro nesse joguinho? Você Já era pro, já. Entendia sim, monstro. Já entendia bem ele. Bem, é. Já entendia bem ele, né? E eu odiava quem usava hack naquela merda porque eu achava que, tipo, a pessoa que ela precisa de um auxílio hack, Programinha programinha pra conseguir ser bom, alguma coisa num jogo, a ele já é pessoa- um perdedor por naturalidade, né? Que Então isso, aí, cara? eu falava isso já, isso era uma das poucas coisas que me irritava na época, né? Mas então tinha bastante hack nesse jogo aí? Muito, muito, muito. isso? Cara, você Os lembra caras- dos hacks daquela época, como é que era? Hack de Grand Chase. Hack de Quem Grand jogou Chase. Grand Chase aí era 2 cliques, tava Nossa. dando dano até umas horas. Beleza, vamos Então, avançando. aí, cara, foi nesse impasse, eu postei o primeiro vídeo, né, que é esse aí das joias e tal. Quando eu reparei, já tinha 100 mil visualizações. Falei, cacetada. 100k? 100 mil? 100k, é tipo, Em quanto tempo? 100K uma ou 100 semana, 100 visualizações? 100 mil. 100 mil. Em uma 100 mil. semana? Em uma semana. Eu falei, caraca, o Quantos- bagulho, Quantos inscritos seu canal tinha já nessa época? coisa de, sei lá, 1.500, 1.200. E naquela época... É que a gente não faz noção, acho que do tanto de gente que joga esses joguinhos mais Mas- simples, entre mas aspas. Era jogo de Facebook, Isso muito era famoso. em então. 2000 e quanto? 12? 2012. Em 2012, a quantidade de gente no YouTube era, mano, sei lá, muito menor. Muito Sim, menor em sim. relação ao que tem hoje, né? Sim. Então, E 100k, mano... É muito, era não muito muita mais coisa. que aí, então, eu falei, 500k putz, hoje. esse negócio dá pra monetizar, né? Aí eu tentei monetizar. Só que não podia porque eu coloquei música de Beyblade no vídeo de ensinação. De ensinamento ali das joias, né? Aí eu falei, putz, Que merda, mano. Só recapitulando um pouco, nessa época, você estava trabalhando como professor e Professor. fazendo canal. E fazendo Eram canal. as suas atividades. É Você porque- tinha terminado a escola, tudo. já. Em 2012 você tinha terminado a 2012. escola? Já tinha terminado a 2012, terminei em sim. Terminei em 2012 2010. Caraca. Terminamos em Ah, 2010. eu terminei em 2009, verdade. Sou um ano mais velho, verdade. Isso mesmo. Tá vendo? Então, aí, cara, putz, eu falei, eu acho que esse negócio aqui eu não vou monetizar, mas pelo menos vai ter bastante gente, eu vou estar ajudando. Por quê? Por que que eu criei um canal para o pessoal ter ali tutoriais? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Certo. Tanto que a gente até conversou sobre Sim. isso ontem, né? Em outra conversa. Uma das coisas que eu gostaria de fazer na minha vida é poder ajudar outras pessoas. Isso sempre foi um desejo meu. Da hora. Indiferente de como for, Aham. né? Aí eu falei assim, putz, cara, isso aí vai ajudar a galera e beleza. Só que eu recebi um contato de uma network na época e ela falou comigo assim, poxa, seu canal tá indo bem. Só para entender, pro pessoal que não entende, e para mim que sou um Eu também não entusiasta, network seria É. não é o YouTube, é como se fosse uma agência que Isso. te ajuda com propaganda, enfim. O que é o networking dentro do YouTube? O que era ou é? Você sabe o que é hoje? Eles ainda existem? Hoje é muito menos acessado isso daí, porque o YouTube mudou toda a política dele durante os anos, né? Porque eu lembro Tá, mas o que era, quem, por então? exemplo, O que fazia um que vídeo era? no Minecraft tinha que ter uma network para liberar os direitos. É. Eles corriam atrás do direito de transmissão de imagem, por exemplo, posso estar falando besteira, você me corrige. Eles corriam atrás do direito de transmissão, pra você poder transmitir alguma coisa, e eles pegam uma parte da sua receita. Exatamente. Tá, então eles agiam Eles como um eles intermediário facilitam sua vida, ó, você só vai gravar e postar e a gente cuida da burocracia e pega uma parte da sua receita. E hoje o E YouTube normalmente faz essa isso. parte era E cruel. normalmente essa parte é Não, na realidade é assim, o YouTube sempre ficou com mais. Tem um valor que vai direto pro YouTube, Ah, né? Tem um valor que vai pra network e um valor que fica pra você. tá. Então isso vai sendo sugado, Isso né? lá, né? E Naquela época. em porcentagem, vamos falar assim, que seria o quê?
talvez, cara... Cara, eu já vi muito youtuber reclamando que eles cobravam um negócio absurdo, assim. Não, na época era tipo assim, ó, eu topei com os caras fazer tipo 60 pra mim, 40 pra eles. O que eu ganhasse era 40% pros caras. Caralho, velho, é bastante. Mas velho. aí a hora que eu topei isso daí, o contrato falava que eles iam entrar em contato e providenciar pra que ajudasse eu com os vídeos que não estavam monetizando. Mas eles deram algum suporte pra você? Deram. A hora que o meu vídeo, esse de 100, que tinha batido 100 mil em uma semana com, sei lá, alguns meses, ele bateu 1 milhão, eles conseguiram monetizar através desse Entendi. contrato. E aí, a partir de 1 milhão, eu já tinha ganhado 1 milhão de visualização sem monetizar nada. Outra pergunta, no caso. As monetizações, elas só funcionam... a receita da monetização, ela só vem depois que o vídeo já está monetizado e elas vêm... Eu Isso. não pego retroativo. Não pega o retroativo. Então, Só pega. fumo. Se você subir um vídeo e ele não for monetizado desde o começo, você perdeu o que tem ali daquele conteúdo de Fumo. vídeo. Já era. É. Aí, em algum momento, você vai brigar lá e conseguir monetizar. A partir dali vale. O que veio antes Você já perde. era. E normalmente você não recupera a visualização de um negócio que você reposta. Não, Entendeu? já É isso. Os caras já viram, né? As pessoas já viram, eles não vão ver o anúncio Hoje- retroativo, né? Hoje esse vídeo tem mais ou menos uns 5 milhões, se não 6. Então Caramba, ele já Ele já deu uns 4 milhões de visualizações. a mais É, a monetizado, entendeu? Então, Nesse aí- vídeo. Nesse vídeo. E ele ainda gera, você ainda recebe alguma visualização dele? Não, porque faz muito tempo que eu não mexo. E Entendi. também agora ele já tá muito defasado, né? Porque- Era algo que dava certo na época. Hoje- 2012, nós estamos em 2023, já Faz uns 11 Mas o anos. jogo ainda existe. o jogo ainda existe, pouca gente joga, comparado com o que jogava na época. Pelas críticas que a gente já conversou na roxinha lá, né? Se é que vocês me entendem, na roxinha, Entendi. né? Então aí... Roxinha é foda. É. E aí não dá pra pegar e falar assim, hoje daria pra tirar isso aí naquilo lá, não, né? Então quer dizer que você só tem jogo, né? Sim e não. O canal tem um propósito e tudo mais, um negócio bacana, mas eu só vim descobrir mais pra frente. Não, legal. Legal. Você quer falar mais sobre o propósito? Mas posso falar, Pode falar. mas agora eu acho que talvez caiba outra coisa antes, depois o propósito. Tá bom, então. Beleza. Perfeito. Mas eu falo ainda no Não, podcast. eu sei. Ainda hoje. Ainda hoje. Após pausas comerciais. Pô, então, Após os comerciais, então vamos fazer propaganda dos comerciais, pô. Ó, você que tá vendo aqui o QR Code aqui, quiser ajudar a gente com alguma coisa, uma doação de R$1 ou coisa do tipo, fique à vontade, mire o seu celular aí, qualquer R$1 ajuda a gente a pagar qualquer coisa aqui. Os caras queriam comercial, eu tô fazendo comercial, porque aqui é assim. não foi uma intuição, beleza? Mas Saiu. já que eu- tá aí. Desde que a gente começou a trabalhar de vendedor, a gente vende a hora que dá pra vender. Mano, agora vamos puxar o caminho do vendedor, então. Eu fiquei sabendo que você era vendedor até na escola. Como Isso é verdade. você saiu de ser um vendedor de trufa, que era vendedor de trufa na escola, pra abrir uma loja de informática? Não, mas não vendia... Ó, vou deixar bem claro que eu não vendia trufa pra abrir uma loja de informática. Não, né? é que existe um caminho. Na aí. realidade, às isso é- vezes pode ajudar alguém, Isso vem Sim, de sim. antes, isso vem bem antes. mano. O quê? Esse negócio de vender. Eu acho que é uma coisa que, sei lá, dá pra aprender a vender? Dá pra aprender a vender. Mas tem gente que tem um dom. habilidade que nasce com isso, Eu concordo. entendeu? Sim. Eu não vou falar que eu aprendi a vender ou que eu nasci com isso, deixo vocês julgarem. Mas uma coisa bacana, que eu até tenho, até engraçado, hoje é engraçado de contar, mas na época era assustador. Eu ia com a minha tia, às vezes, na escola, às vezes eu ia a pé, quando eu estudava lá no começo, acho que era terceiro ano ou segundo ano, bem novinho mesmo, né? Não tinha nem entrado para ensino médio, nem nada disso, Tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Sei. Sabe? Famosa Você cartinha do demônio. cartinha do demônio, né? Você comprava as cartinhas e elas vinham num pack, você abria o pack E é a sorte. e é a sorte. Daí vinha uma coisa... As cartinhas boas dava até pra colocar os códigos no game, lembra? É, No jogo as do Yu-Gi-Oh! cartinhas? do Play, Ah, do é Play verdade, 2, sim, cara. verdade, sim. Você colocava lá Não, do 6... PlayStation 1 dava. Do Play Do 1, é. PlayStation Você 1, que era colocava melhor 6 Yu-Gi-Oh! códigos, vinham os cartas, mas tem que comprar com 99999 moedas. lá. Enfim, mas Era mó dava. hardcore. Então, aí o que aconteceu? Eu vi que a galera bafava cartinha. Falei, pô, negócio interessante. Mas eu falei, bafar pra mim é complicado, eu quero coleção. Né? Eu sempre fui um colecionador de tudo. Até nos jogos assim, que tem os coisinhas pra jogar de estratégia, eu quero
tudo que dá pra pegar do bagulho. Entendeu? Colecionador A gente master. sabe É, Se coleciona... vocês olharem na Steam desse cara Ele aqui, é só tem todas as platina, conquistas, rapaziada, é. sério. Então, aí beleza. Aí eu falei, putz, cara, e se eu vendesse carta pra galera pra trocar por carta diferente? Aí o que eu fazia? Eu peguei 2, 3 reais, que dava, na época era muita coisa, dá muita pra comprar coisa. tipo 3, 4, era 25 centavos, 50 Sim. centavos, um pack de 4 De cartinhas. figurinhas, é. Entendeu? Aí eu pegava, ia na lojinha que tinha perto de casa ali, comprava 2, 3 reais, ia pra escola. Aí chegava lá na escola, pegava só as repetidas, as que não eram repetidas ficavam em casa. Aham. Aí as repetidas eu ia lá pra galera e falava assim, ó, tem essa daqui, ó. E tem essa daqui, essa aqui é mais da hora. Ah, vamos bafar? Eu falo, não, bafar não, eu troco. Pelo quê? Pela aquela, essa e essa. Ah, não, mas daí é muita carta. Eu falei, então eu vendo, quanto você paga? Aí o cara comprava por tipo R$1, Os caras R$2. até compravam mesmo? Comprava. Comprava. A criançada comprava. Mano, os Comprava. caras gastavam o dinheiro da merenda, mano. É, Certeza. tipo certeza. nesse pique, né? Aí... Deixava de comprar um soldado. Não, mas a parte engraçada dessa história é agora. Chegava em casa, ela falava, mãe, vou na vendinha comprar cartinha. Ela falou assim, da onde você tirou esse dinheiro? Aí minha mãe começou a me impressionar com essa história de onde tava tirando dinheiro. Que a primeira vez que eu falei Aham. que eu achei, colou. É. É. Porque Se eu, você achar todo dia, Mas vai da ficar quinta estranho. vez eu achei que você tava roubando da alguém quinta já. vez ela achou que eu tava roubando. E eu fiquei com medo, porque do jeito que ela me pressionou, parecia de fato que eu tava fazendo alguma coisa errada. Mas eu não cheguei a contar pra ela que eu tava vendendo a cartinha que eu pegava lá. Repetida. Sim. Repetida, entendeu? Que era o Vendia quê? pelo preço de uma cartinha ou vendia mais caro? R$2 uma carta, às vezes, que dá pra comprar um monte de 50 pack. pacotes. Você pagava 40 centavos. 25 centavos no pacote com quatro quatro. cartinhas e vendia por R$2. 500% de... De lucro. É, isso aí, putz, cara. Aí minha mãe começou a me pressionar nesse negócio aí, eu falei, putz, deve ser errado isso que eu tô falando, né? Mas você falou pra ela? Não, eu fiquei com medo de apanhar, porque se fosse errado eu ia apanhar. Sim. Aí eu parei de achar dinheiro, né? E parei de vender pros caras as cartinhas, mas eu fiz uma grana. Então, antes da trufa, eu já vendia, quando eu tinha 6 anos, vendia cartinha de Yu-Gi-Oh! É. Então, assim, eu já sou vendedor desde moleque. É que na época a galera não pedia pra nós abrir CNPJ, você não tava lascado, né? É verdade. A criança vendeu 2 cartinhas ali. Ah, tem que ter nota. CNPJ e nota. Entendeu? Se fosse hoje, já iam pedir já, né? Então aí já tava lascado, né? Mas... Aí depois veio o esquema da trufa que você comentou, que era pra formatura, né? A galera vinha, pegava pra vender, aí tentava convencer a galera, tipo, papo de vendedor. A minha trufa é diferente da de fulano. Sempre os vendedores de trufa vendem a melhor trufa. A melhor do trufa que mundo. tem. Não menosprezando quem vende trufa, tá? Mas Jamais. aqui ele vendia era melhor. Mas Mas aqui eu aqui ele vendi vendia- era melhor. né? Exatamente. Porque assim, eu ia buscar as trufas pra galera. Entendeu? E aí, tipo, pegava ela geladinha, eu já fazia o possível pra entregar já enquanto tava gelada pra galera. Porque aí não tinha chance de derreter, né? Ficar ruim, nem grudando, nem nada, ficava massa. E uma trufa Aham. geladinha é mais da hora, né? É mais Eu, legal. pelo menos, prefiro. É Mas- bem mais interessante. É. Ou Aí, naquela aula de manhã, uma trufinha vai bem, já no cara. comecinho assim do dia, pô. Nossa. Né? Ah, eu curto depois do almoço, cara. Ah, mas... Melhor Curtia, que você né? estuda, né? Agora é diferente, não sei. Mas na época era todo mundo mais novo, adolescente, qualquer momento era o momento de comer doce, velho. É. Não que hoje não seja, né? Mas não pode. Aí, pô, cara, eu cheguei a falar assim pras pessoas. Como é que é o pacotinho? Assim, tinha um pacotinho. Eu vou explicar. Aí ia buscar de uma moça lá e tinha um pacotinho que era diferente. E um outro pacotinho Certo. que era de um esquema lá, né? Da trufa. É da trufa. Mas assim, eram os mesmos sabores, só que era produção diferente. Entendi. Uma era Mas melhor ou era Não, diferente? era só diferente. Entendi. Só embalagem diferente. Só que a embalagem que vinha diferente, ela vinha com um desenho na trufa. Entendi. Porque a pessoa meio que acho que prensava ali Aham. pra fazer e ficava uma marquinha diferente. Só que o valor era o mesmo. Entendi. Aí eu chegava pra pessoa às vezes e falava assim, pra fazer a venda. Falava assim, já comprou de fulano? Mas você compra da minha porque a minha é diferente. A pessoa já, não é diferente, tudo igual, eu sei que vocês vão buscar no mesmo lugar. Falei assim, se você comprar da minha e comprar semana que vem, eu vendo uma diferente pra você. Se não for, eu até devolvo seu dinheiro. A pessoa pegou, veio com a marquinha da vizinha, porque eu peguei separado e entreguei pra ela, entendeu? Eu falei, tá vendo? Diferente da de da fulano, outra, entendeu? Tá E certo. como eu ia buscar as trufas pra galera, eu levava tudo igual pra todo mundo, pegava aquela diferente. É, cara. Mas só em algumas ocasiões pra agregar o pessoal que comprava, né? Sim. Entendeu? Então,
essa manha da venda e tal vem de tempo e a gente vai, né, entregando essa coisa. Agora, hoje em dia, não tem esse negócio de tipo, vou enganar o cara, vou colocar um negocinho mais legal aqui. Porque assim, nessa época a gente era novo, no caso eu, né? Eu era criança e depois adolescente, e era um negócio temporário. Sim. Hoje tem um comércio. Então, assim, hoje eu chego na real pro cara e falo, ó, seu equipamento, não literalmente assim, né? Mas eu falo, ó, seu equipamento é um lixo e não presta pra nada, né? Mas assim, eu chego na... Tapa na cara do cara. eu chego na Marcela e eu falo, ó, esse item que você tá querendo, né... Aquela comprar, ele já não funciona mais o sistema X, aí daqui a um tempo já pode parar, pro cara entender que o que ele tem não é bom. Sim, entendeu? É o polite, Sem o aquele educado, né? Sem o tapa na cara que cara, você falou, é. né, que nem seria esse aqui, né? Mas assim, pro cara entender que é um negócio que não é ideal pra ele adquirir, porque ele vai quebrar a cabeça, né? E aí eu explico, e isso acaba vendendo. Por quê? Porque a pessoa gosta de ver que ela não está sendo enganada. Isso é verdade, cara. Entendeu? Isso é verdade. Eu gostaria de comentar sobre um negócio aí. Eu comprei uma vez, eu fui numa loja comprar um SSD. Cara, fui numa loja comprar um SSD. Cheguei e falei, esse SSD aqui é melhor que esse? Ele falou, é. Eu catei na frente do lojista e fui olhar na internet pra ver Aí se era você verdade e eu descobre vi que que não era é. mentira, velho. Aí eu fui embora, não comprei mais Cara, nunca mais. às vezes é preferível a gente pagar mais pra ter o cara que te atende direito. Você sabe que o cara não vai te enganar, o cara não vai te vender um negócio que não é. Verdade. Pois é. Isso é verdade. Pois é. Tanto que hoje qualquer coisa que eu preciso. Então, Game over information. Game olha over lá, informática. e já vem mais merchan aí. E lembrando de merchan, ó, o QR Code no canto ali, se você quiser ajudar. Eu vou ficar fazendo isso, vai virar piada. Vai, mesmo. Então não vou fazer mais, mas se vocês quiserem de verdade mesmo, galera, muito obrigado, viu? Desde já quem apontou o celular dou seu R$1 aí. Só pra Pode deixar vender claro trufa. aqui, ó, na descrição do vídeo, depois da live, vai ter Ô, Gão, fica de olho aí se tiver superchat no Os YouTube, alguma contatos- coisa assim, os pra gente pegar depois. contatos- Tem que puxar no o YouTube. contato da loja de informática dele e ele monta PC à medida se você quiser também. Tudo, da hora. Massa, Então, já fique sabendo. massa. É isso aí, ó, propaganda, tá vendo? Verdade. da hora. Então, Eu e não aí, falaria se não fosse bom. e basicamente a questão de Exato. venda, cara, é isso aí, entendeu? Hoje a gente trabalha com 100% da realidade, sem enganação, até porque eu não gosto de mentir pros outros, entendeu? Em nada. Eu tento mentir o mínimo possível e, sei lá, se você falar pra mim, conta uma mentira, então, a gente até pensa em uma aqui que eu contei, mas vou demorar um pouquinho, pá. Tá. E deixando um pouco A loja de lado, a o loja, Henrique isso, vendedor de lado. Obrigado. Eu tava falando com as coisas em quase É. inglês já. Beleza. Conta pra nós, o que você faz, assim, o que você gosta de fazer em tempo livre? Você hobby, tá Live. ligado? Ele faz live também, gente. Faz live na Roxinha. Na roxinha. Na roxinha. Na roxinha. Live na roxinha. Mas na realidade a live na roxinha começou esse ano, né? Depois a gente joga isso aí pro final da Claro. conversa, até pra fazer um merchan final. Mas antes da gente entrar no que ele faz agora, eu tenho ainda muitas dúvidas a respeito do canal. Canal? Do Repetentes. Tá. Você começou com o canal, você atingiu a marca de 100 mil inscritos. E como que foi? Que na época, 100 mil inscritos era uma coisa muito mais difícil de ser alcançado que é hoje. E até tem a plaquinha e tudo mais, certo? E, cara, você chegou a 100 mil inscritos, veio a notificação da plaquinha e como é que foi esse lance? Tá, vamos falar então de... Porque eu conhecia você, de a marcas. gente não era muito próximo na época, mas aí eu lembro que saiu uma reportagem até na rádio, falando que você tinha Foi. alcançado, você deu uma entrevista lá, falei, Isso, pô, que bacana. legal, cara. Caraca, eu não sabia disso não. É verdade. É? Aliás, obrigado pelo convite, Gia. Tamo junto. Temos uma lenda aqui, cara. Sim, sim, eu falei, sim. caraca, é o Rick. Então aí, eu quer que eu conte toda uma trajetória de YouTube aí de meio, a gente encaixa pra chegar na placa. Isso é tranquilo. Fechou, perfeito. Aliás, vamos fazer o seguinte. Melhor que isso. Vamos fazer melhor que isso. Isso. Eu trouxe aqui, tá? Ó, A Ah, bitela. lendária. existe... A lendária. Existe uma... Ó, não sei pra qual câmera acho que tá melhor. Eu aqui, acho que a- talvez. Ó, uma caixinha... Aqui a luz tá bem estourada em mim e é capaz de não mostrar muito bem. Mas essa é a caixa antiga. É a caixa das placas Essa é a antigas. caixa da caixa antiga, tá? Da placa antiga. Por que eu falo placa antiga? Tá? Porque hoje
é tão fácil, entre aspas, né? Bater os 100 mil Com por causa react, com qualquer dos shorts, coisa. dos reacts, E, cara, dos clips. Eu lembro que hoje, qualquer um tem um celular, qualquer um acessa o YouTube. Naquela época, putz, Era minha mãe não no fazia PC, ideia do que mano, é exato. YouTube. Sim. Tinha que entrar no YouTube. Aqui, Se pelo tinha. menos, banda larga era rara. É, banda né? larga não era todo mundo. Os mais antigos, vamos lembrar que tem que esperar meia-noite pra Você poder tá dar o xingando pulso de de velho, internet. cara? Internet Não, discadona. cara, eu lembro que eu tinha, Não, velho. pra caramba. E aí o YouTube reduziu o nível do material, entendeu? Sim, então ela entendi. de fato massa, ó. Vou trazer aqui. Ah, mas pra antes de você pra mostrar vocês. ela, acho que é justo você contar a história dela, né? Deixa o Tá, pessoal aí então curioso deixa na enquanto curiosidade isso. aqui, ó. Deixa na curiosidade aqui ainda. É bonitinha a caixa, hein? A ó, caixa o é- Kinzotti já olhou com o olhinho brilhando assim, ó. Não, ó. Cuidado, isso aqui é ouro pro homem. Vamos Cuidado falar. isso aqui. Ah, então, falando disso, é o seguinte, eu sou uma pessoa que não liga para bens materiais. Mas hoje eu trouxe uma e duas coisas que são as únicas coisas que, tipo assim, sua casa vai pegar fogo. Você só vai Já essas saiu duas todo mundo coisas. que é pessoa? Já. Então eu tiro essas duas coisas e dane-se PC, dane-se o resto. Entendeu? É bem material, só essas duas coisas que eu salvaria, Beleza. tá? Vamos lá. O YouTube, lá pro 2014 para 2015, ele teve uma trocadinha de chave. Que foi o quê? Quando a Google chegou e falou assim, ó, chega, muito Minecraft, muita gente ganhando mais do dinheiro com mesmo. isso daí. Eu tô mandando anunciante pra lá e ninguém tá comprando nada. Os anunciantes estão pagando pelo vídeo Mas não tá tendo retorno. e é só criança que assiste, não tem Aham. retorno. Aí cortou 60% da monetização, assim, Caraca. fácil, de todo mundo, assim, ó. Deu, uma derrubada. 60%? E de qualquer coisa, porque o YouTube, ele não tinha YouTube Kids, YouTube normal. Mas de todo mundo que era... Todo mundo? Todo mundo. Geral? Cortou da receita geral. Caralho. Porque ninguém queria que o seu anúncio, né, os caras que estavam anunciando, as empresas, não queriam um anúncio deles, por exemplo, em vídeo para criança, né? E o você vai- YouTube, YouTube virou muito isso, um bom tempo. Hoje em dia tem bastante também, tem canal muito grande focado nisso, acho que se não um dos maiores, o maior, ou um dos 5 maiores, é só para criança de fora, dos Estados Unidos, entendeu? Cara, e eu entendo isso aí, velho. Porque, cortando rapidinho, o meu sobrinho, cara, ele é novinho. Ele vê ele entra nesses canais do YouTube, assim, meu pai põe. Mano, aquilo suga Sim, os cara. moleques. Eles estão assim, ó. Eles ficam com o iPad, o celular Eles, do pai e ficam o dia eles inteiro parece que nisso. entrou um espírito nos meninos, cara. Eles ficam assim, ó. Vidrado no... Vidradaço, cara. Mas Não tem. pensando no que ele falou, esse, por mais que tenha muita visualização, não é o tipo de pessoa que vai comprar nada. Então talvez isso que tenha quebrado a perna na questão de monetização. Exatamente. Aí, lá por 2015, que surgiu de fato no Brasil o que são os youtubers mais conhecidos. Né? Que eles Tá, explodiram de é. vez. A gente sempre teve Felipe Neto, PC Siqueira, Whindersson, esse povo desde o começo. Mas a explosão mesmo vem lá por 2014, 2015. Que aí pô, falou, porra, a galera ganha dinheiro com isso, eu quero ser youtuber. Sim. Aí ao aumento de busca, né, Sim. sobre aquilo lá, e cada vez mais foi ficando, né, difícil de bater uma meta e tal, porque era mais gente no mercado, Você tem mais gente competição, produzindo. Sim. Exatamente. entendeu? Então, tipo, o que eu vou fazer de diferente para ser melhor que o outro? Então, nesse ponto, a gente entra no quê? A gente entra naquele negócio, a valorização de um cara que cresceu, Uhum. né? Então, e aí nessa época ainda, como eu falei, não tinha vídeo curto, não tinha dancinha de TikTok, né? Essas coisas Não assim. tinha vídeo curto, mas nessa época já tinha limite de tempo de vídeo no YouTube? Porque eu lembro... Não. Putz, mas isso em 2008, Mas o limite 2009, já era que grande limite, demais. Tipo, 2 minutos, 5 minutos. Não, isso é de 2009. É. 2009 ainda, em 2009 ainda foi lançado que podia ter 10, 15 minutos. Aí depois Certo. agora você só não pode ter 10, 15 minutos se você tomar o seu primeiro, não lembro se é o primeiro ou o segundo Strike? copyright. Ah, entendi. Não, o strike. Strike. O copyright você só ignora o vídeo, beleza. Você tomou o strike e vai dando punição, entendeu? Uhum. Aí é 30, 60 e 90 dias. Aí, ou, Nossa. no caso, corte, que é no terceiro, né? Entendi. Aí cai o Certo. canal direto. Experiência horrorosa. Ainda bem que não aconteceu com esse. Aconteceu com o outro que era novinho. Mas você tava aprendendo, né? Sim, tem todo um caminho, né? Então aí o que acontece? Nesse meio tempo, surgiram as placas. Galera, mas e se eu bato 100 mil?
que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Né? E se eu bato 1 milhão? E se eu bato 10 milhões? Se eu bato 50 milhões? Mas você sabe se isso foi uma iniciativa do YouTube Foi ou uma iniciativa não. dos... Isso Eu é uma acho que do iniciativa YouTube do pra- YouTube. Manter o pessoal engajado. Não, não, como prêmio mesmo pra pessoa. Sim, Hoje os a criadores galera de conteúdo. nem liga muito pra isso. Mas era um prêmio mesmo, prêmio mesmo. Depois dá pra ler a mensagem que veio junto. Tem mensagem Tem, juntas? tem mensagem Tá junto. em português? Tá em português aqui, ó. Prezado cliente de conteúdo. Aí tem a assinação do CEO Essa do é- YouTube. Legal. Entendeu? A Então, gente lê, quem lê bem aqui? Depois vocês lembram mensagem. Não. Eu travo. então Stuttering. basicamente é isso. Mas assim, a placa, ela não é só porque o pessoal que tá aí assistindo me ajudou e consegui 100K. Ela tem um sentimento especial pra mim, porque aconteceu um episódio no meio desse tempo que foi uma das coisas que me motivou a conseguir a placa, né? Que, bom, eu ia engatar isso aí mais por fim, mas já que você puxou o assunto, eu vou dar continuidade agora. Dali. Tá? Quando eu tava mais ou menos ali entre os 70 mil inscritos, 70 e alguma coisa, talvez 80, né? Já era 2017. Certo. O YouTube já estava congestionado de apelação. Que apelação? O famoso clickbait. Porque na época que eu Sim. comecei, você postava o que era mesmo e a ferramenta entregava. Aí depois o que era mesmo já não interessava pro público. Aham. Ficou mais interessante vídeos mais curtos, Um clickbait, um anúncio que você fala, putz, precisa assistir este vídeo. Aí com- você vai lá é, e clica. com Aí você uma- vai vendo nada daquilo. com uma tela chamativa, alguma coisa assim. E isso foi indo, né? Aí, putz, cara, nesse meio de clickbaits e tudo mais, o canal começou a não ter mais aquele up pra cima. Ele fazia, né? Estagnado. E- Conteúdo de clickbait. Tá, entendi. Por ter muito isso. Sim. No né? YouTube, não no canal. Não no meu entendi, canal. é. Aí o que acontece? Eu comecei a ter mais dor de cabeça para fazer vídeos, porque em 2017 já tinha o meu comércio, cada vez mais cliente no comércio, cada vez menos tempo para gerar vídeo, cada vez menos tempo para projetar. Tá. Aí isso tava me cansando. Eu não tinha mais o gás, eu nem ligava por 100 mil. Uhum. Você achou que tipo, não ia ser um bagulho que você ia chegar? Não, eu comentei com o meu público o que eu queria, Tá, mas, Aham. mas não era assim seu gol. mas não Seu é, objetivo objetivo principal final, de né? vida não era um objetivo final. Entendi. Né? Aí que o meu objetivo desde o começo sempre foi aquele que eu falei, que é o quê? Ajudar as pessoas. Sempre gostei disso, né? E em 2017 eu recebi uma mensagem no Facebook, eu respondia um monte de gente no Facebook. A galera do Facebook, amigo meu aqui da região, era tudo bravo comigo, porque a galerinha que me seguia começava a mandar notificação de amizade pra todo mundo. O meu primo vai rir ali, porque ele deve ter recebido também um monte, né? Ah, postava uma foto junto, alguma coisa, cinco notificações, ia lá ver, a única pessoa que combava, Henrique. Foto de desenho, foto de jogo nos Imagina o perfis, inferno que deve ser, cara. entendeu? E eu respondia No bom sentido. eu respondia todo mundo, Uhum. saca? Eu tirava tempo da minha semana, então assim, minha semana era, eu trabalhava, pegava de manhã ali pra trampar, ia até 6 horas, chegava de noite, pegava um tempo, parava, respondia o pessoal ali, projetava alguma coisa, no outro dia, às vezes se eu não projetava, eu só respondia, passava a noite inteira respondendo. Cansa, né? Cansa bastante. Porque você não tinha... Você tinha 2 turnos. Exatamente. Era o turno do dia e o turno, E o da, turno da noite, noite. cara. É. Isso era muito cansativo. Não era só YouTube, porque eu É. nunca vivi do YouTube. Sim. Entendeu? Se essa é uma questão que o povo levanta, ai, deu muito dinheiro e tal, né? Fala depois, mas nunca vivi do YouTube. O YouTube nunca conseguiu me bancar. Porque eu esbanjo dinheiro, não, porque não dava Que não tanto dava, dinheiro né? assim. Não é tão fácil ganhar dinheiro assim que nem vocês pensam com o YouTube, né? Vamos falar em valores depois. Vamos entrar nisso aqui primeiro. Aí, cara, chegou nesse ponto que eu já tava exausto mesmo. Foi então que eu recebi uma mensagem de uma mãe falando, meu filho quer falar com você e tal, não sei o que, né? Caraca. Aí eu falei assim, Mas beleza. era daqui a... Não, de fora. Entendi. Meu público nunca foi daqui, infelizmente. A galera daqui nunca deu muito incentivo, assim, pra isso. Aham. Mas algumas pessoas me incentivaram e eu agradeço bastante, né? Esse menino, eu falei assim, cara, eu não sei o que deu na minha cabeça aquele dia. Eu falei, tá bom, vamos lá, vou falar com ele. Mas não porque ela queria que eu fizesse uma chamada de vídeo. E eu Entendi. nunca tinha feito chamada de vídeo com o pessoal, assim, pra trocar Pra trocar uma ideia. ideia. Porque Aham. normalmente eu respondia, porque normalmente tava com cara de cansado, tal. Aí eu
respondia com boa vontade, mas, assim, não queria que as pessoas me vissem com cara de cansado. Sim. É porque dá uma A diferença. pessoa Sim, poderia- tá esperando- acostumado com você no YouTube. A pessoa tá esperando aquele É cara exatamente isso. entusiasmado. Que normalmente se prepara muito. Pra fazer, Pra um, fazer um vídeo. vídeo. Sim. Sim, aí a pessoa, tipo, Sim. poderia pensar que eu não tava tão feliz de falar com Aham. ela, entendeu? É, verdade. E aí, mas eu abri a webcam aquele dia e pra mim foi bacana, porque eu conversei com o menininho, o nome dele é Elvis, né? E ele tinha uma doença na cabeça, um tumor, Caraca. né? E, meu, aquilo foi foda, sabe? Porque ele falou, Henrique, eu gosto muito dos seus vídeos e tal, né? Falei, é mesmo, do que você gosta mais? Aí já era outra coisa, já era o Monster Legends na época, né? Eu tinha mudado o rumo ali. Aí eu falei, não, legal, e qual que você gosta mais? Gosto desse, gosto daquele. Falei, legal, vou fazer o seguinte, então. Né? Não falei isso pra ele, mas peguei e fiz um vídeo com o que ele gostava. Com os 3 que ele gostava. Né? Tipo, os 3 que ele gostava, eu falei, peguei, fui lá e fiz o vídeo com os 3 que ele gostava. Aí falei o nome dele no vídeo, né? E esse menino falou pra mim assim, Rick, eu quero que você tenha gás e tudo mais, porque você vai conseguir os 100 mil inscritos. Caraca, Da hora, hein? cara. Sabe? Aí, tipo, Pesado. aquele negócio que eu tava assim, nem sei se eu quero isso. Bateu no emocional, a partir daquele momento Ele eu pegou queria no- isso. Entendeu? A partir daquele momento eu queria isso. Sim, Mas sim. não pra mim. Lógico. Mas, Porque entendi. alguém queria que eu conseguisse. E é como se alguém se importasse com você, pô. Isso Sim, é sim. muito Claro bacana. que é. É legal como o feedback da galera que te assiste, ele motiva a pessoa a fazer, né, cara? Sim, É sensacional isso. E continuando a história, né? Aí a mãe dele veio falar comigo depois, né? Porque ele fazia tratamento e tudo mais por causa Sim. disso. Ela falou, olha, esse vídeo, o médico falou que deu um up nele que... Putz, o menino não Caramba. tinha isso com nenhum medicamento. Entendi. Entendi. Entendeu? O lance de ter um respaldo de uma pessoa que você gosta com você te dá um negócio além do normal, né? É. E isso fez bem pra ele. No final das contas, infelizmente, ele veio a falecer antes de eu conseguir a placa. E aí eu me motivei, consegui a placa pra ele e pra galera que me ajudou também se inscrevendo, bacana, entendeu? cara. Eu falei, enquanto eu não conseguir os 100 mil, eu não paro agora. Mesmo que o canal vá só decaindo, Aham. Entendeu? Mas eu vou chegar lá no eu vou 100 chegar Vai lá chegar por lá. causa que eu prometi pra ele que eu ia fazer. Legal. Entendeu? Putz, E, legal, cara. e aí, a hora que eu recebi a placa, tipo... Cara, ela virou um dos bens materiais porque ela tem sentimento pra mim. Sim. Aham. Entendeu? Ela tem um sentimento junto com ela ingressado e, cara, querendo ou não, agora eu vou mostrar a placa, que, Sim, cara, ela já é... contamos a história Não querendo dela. ser chato com a galera que tá ganhando hoje em dia, mas ela é muito mais bonita do que a plaquinha que vem hoje. Chegou o momento, rapaziada. Ela é Parecendo da, aquele da velho que fala. verdadeira. O No YouTube, tempo antigo ele, era tudo melhor. ele reduziu a qualidade das placas porque ficou muito mais comum de ganhar isso aqui, né? Da Então, aqui, original. Vem uma mensagem do YouTube, prezado criador, né? E aí tem toda uma informação aqui, né? Vocês querem que eu leia isso aqui? Você acha que vale a pena ler? Eu acho que- Se ler rapidinho? Pode ler. Eu leio rapidinho, mas eu leio mal. O meu chat até na roxinha me zoa com isso. Ele te zoa? Zoa Então você que vai ler, vai lá. É eu que vou ler? É. Tá. Que eu não leio bem também. Goku, tá pronto pra clipar aí? O Goku tá aí? Pode mandar. Tenho O Gugu certeza tá que ele aí? Pode mandar. Então vamos lá. Prezado criador de conteúdo, você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos em seu canal. Olha como na época era poucos criadores que conseguiam, né? Sabemos que os números do YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não se assuste com esse marco de 6 dígitos. Cada uma das pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou, você as inspirou, desafiou ou divertiu. Então, cara, isso aqui já bateu em mim, essa mensagem. Porque, Sim, literalmente, a pessoa me inspirou para eu conseguir a placa. Então, a mensagem também caseou muito com isso. Você alcançou algum marco com trabalho duro e perseverança, provavelmente um senso de humor saudável. Tá, é uma coisa que eu falei palavrão nos meus vídeos uma vez. Que eu xinguei a galera que usava hack. Né? Que veio do coração, E, né? e Veio do esse coração. vídeo veio um monte de gente brigando por causa disso aí, né? Foi o único vídeo que eu falava palavrão. Eu sempre me policiei muito pra não falar palavrão e nada assim no Eu tenho YouTube. que, se a gente for seguir essa mesma política aqui, eu vou ter que A segurar. gente vai seguir essa política. Tem vários caralho aqui. mano. Essa conquista não pode ser tirada de você. Ao menos que roubem a placa. Mentira, não rouba não. Rouba não, tá? Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento por seu trabalho com esse
Silver Play Button, sei lá, não sei ler inglês. Button. Quinzote tá aí pra isso. O pequeno símbolo das nossas considerações e respeito. Sabemos que você não faz o que faz para receber algo em troca. Você faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Obrigado, chat, é nóis. Mal podemos esperar para ver o que você fará em seguida. 1 milhão de inscritos pode até parecer muito, mas você está mais perto do que imagina e torcemos por você. A gente tem um marco de paralisação do canal que atrapalhou essa ideia, mas é isso. Parabéns, atenciosamente, Susan Yon. Não sei ler o sobrenome, que é Deve ser, eu não manjo. é a CEO do YouTube. Susan e eu. Da época. Mano, Não não dá. vamos seguir, não dá. Não dá. vamos falar errado também, porque ela pode ficar ofendida. Verdade. É. E assim, nós que somos ignorantes não sabemos falar o nome da pessoa. Aham. Agora vem, hein? Agora aqui, ó. Ela vai refletir provavelmente a câmera, Ah, mas é... tá? Ó. Um playzinho. Tá escrito Caraca, RP Cara, é Kids. muito bonita, velho. Ela vem toda, ó. Cara, as que eu vi, pelo menos já vi nos outros canais do Aham. YouTube, é um negócio muito Ó, ela tem todo um Muito esqueminha pior que esse, pra né? pôr, Bem É um pior. negócio- entendeu? É, eu vou- Essa é melhor. É que é verdade. Caraca. Essa Posso? aqui, pode, à vontade. Você tem certeza que você quer que eu segure isso aí? Tem a taxa tá dando- Quinzote de coisa, eu vou arriscar. Você Você tá vai dando arriscar? chance ao erro? Eu vou dar chance ao erro, Caralho, infelizmente. velho. Ela tem até um veludo aqui atrás, ó. Sim, Onde que tá? Qual câmera tá? Nessa aqui? Não, tá naquela lá. Aquela, ela tem um veludinho aqui atrás da hora, e um negócio pra pôr na parede. Pelo jeito, esse daí não fica na parede, isso daí fica guardado na caixa. Isso aqui fica guardado na caixa. Isso aí fica guardado na caixa. Olha, mano. Cara, Ela é bonita. é difícil de tirar foto, galera, porque ela reflete bastante, o vidro tá Tem um limpinho. vidro na Pessoalmente, eu já vi muito os caras fazendo unboxing no YouTube, mas pessoalmente é diferente. É muito cara. diferente, cara. Infelizmente, se um dia a gente chegar a 1 milhão, não vai ser igual era a antiga, né? A antiga de 1 milhão era... Era assim Zica, também, assim? só que maior. Maior. Entendeu? Ela é de ouro? de ouro, Caraca. né? É muito top, cara. É uma das coisas que eu mais gosto mesmo. A gente chega a 1 milhão e vê qual é que é a outra. Não. Então, A gente abre aqui ela. Ó, YouTube. Vamos, Por favor, hein? vamos. E ó, vamos aproveitar que pegamos isso aqui. Lembra... Fazer um apêndice aqui, ó. Vai Lembra? muito pro lado lá não, pelo amor de Deus. Vocês lembram que ele falava que ele gostava de colecionar as coisas, né? Olha o que esse cara trouxe, cara. Isso aqui tem um outro esquema também, tá? Na verdade, são esferas do dragão. Já mostrei também pra galera da Roxinha. A galera da Roxinha fala comigo toda semana, então eles já estão ligados no que Já eu vou mostrar, sabem a maioria da aqui, história. né? São esferas do dragão, ganhei de uns amigos meus, né? Certo. Então Faz aí, tempo? faz tempo. Pô, Quanto parece tempo? um... Ai, cara. Talvez 2012, 2013. Então estamos falando em 10 anos aí. uma Tá. década. Uns 10 anos, tá? E assim, eu sempre gostei delas, porque foi eles que deram pra mim como presente. Certo. Eu não vou falar o nome de todo mundo, posso esquecer, mas a gente tem uma foto junto lá quando vocês trouxeram pra gente. Então vocês tá? já sabem quem que é, só pra, não, Sim, pra quem- ninguém quem- ficar quem- triste. caso esquecer. Pra ninguém Já ficar sabe. triste, porque se eu esquecer o nome de alguém, vai ficar tenso. Mas obrigado, rapaziada, vocês estão ligados, né? Elas são pequenininhas e tudo mais, mas elas adquiriram algo que deixou com um valor ainda mais especial pra mim, que é o quê? Eu pedi pro Wendel, o dublador do Goku, autografar a esfera de 4 estrelas, Caralho, até Caraca. arrepiou eu, velho! Ô! que é do O Goku. próprio Dá pra Goku, mostrar? Não Que sei. pariu, Assinou. Põe cara. aqui, Hugo. Deu arrepio, velho. Não dá, acho Tá, que tá não pega, invertido. né? Tem que chegar Quer que perto eu da tente? câmera. Põe nessa câmera aqui, ó. Isso. O próprio Goku assinou. O próprio Então, Goku, você imagina cara. que a hora que o Shenlong sair, ele vai sair tatuado, tá ligado? Wendel Bezerra. Deixa eu ver. É... Muito da hora, cara. Caralho, velho. Que Que legal, esfera de né? quatro. E aí ela ganhou o dobro de sentimento pra mim, porque tem o sentimento dos amigos, né? E de... E o Goku, cara. o Goku que simplesmente assinou. o Goku. E, cara, Oi, eu sou o Goku. eu vou te falar um negócio. Esse dia, ele foi no evento... Vamos falar um pouquinho do Wendel rapidão aqui, né? Certo. Ele foi no evento em Piracicaba, aqui, perto. Lá no... Você quer cortar? Eu quero. Fala. Você tá contando como você conseguiu a assinatura? assinatura? É, como você conseguiu É. agora. Tá, vai tá. lá. Ele foi num evento e... Cara, o evento tinha vários youtubers. Então eles estavam querendo agilizar o processo, né? E assim... Primeiramente, eu até tenho esse vídeo no canal. Eu entreguei o Metabi pra ele, que é um dos caras que eles dublam, do Medabots, né? Que ele dubla. Sim, tô ligado aqui. Eu vou deixar abertinho aqui, sim. tá? Isso, pode deixar aberto. E aí ele
ele falou que gostava, mas nunca tinha ganhado um dele, que ele gostava da franquia Metabots, né? Eu entreguei meu Metabee pra ele, tipo assim, enquanto eu tava na plateia, ele assim... Mas é tipo um boneco. É um bonequinho. Um action figure. Isso, bem pequenininho e tal, mas era, né? Falei, pô, vou levar porque eu sei que ele coleciona. Aí eu falei, vou deixar pra ele na coleção, mas eu não sabia se ele tinha ou não. Com toda certeza, ele tem vários Gokus. Ah, sim. Esse cara deve ter o Goku, tipo, do Tamanho real, dele, né? real, Não assim, tem, na- não tem. na casa dele, não tem, cara. porque ele já mostrou a coleção. E o bacana depois é que ele mostrou a coleção e na coleção meu Metabee tava lá. É mesmo? É mesmo? Nossa, que da Cara, hora, que da cara. Entendeu? Então, tipo, isso foi bacana. Mas sobre esse evento, ele tava tentando dar atenção pra todo mundo. Tirar foto e tal. E o pessoal do evento e os seguranças aqui nele, ó. Vamos, Andy, vamos. E ele lá, não, espera um pouquinho, vamos, não sei o quê. O pessoal querendo passar ele pra frente porque tava tumultuado ali. O pessoal juntou tanto nele que o próximo, não lembro qual era, mas o próximo youtuber que era depois dele, não tinha nem gente pra assistir ele Entendi. conversar com a galera. Tá todo mundo na fila Cara, pro ninguém Wendel. ganha do Goku, cara. Entendeu? Não tem como Ganha do ganhar do Goku. Goku. O Goku é outro nível. O Goku, ó, vou falar uma coisa pra você, isso aqui vai vir aqui um dia. Mas o Goku, marquem isso, é outro nível, cara. Muito superior. Vocês né? vão entender o porquê um dia, calma. Entendeu? E aí, cara, eu falei, putz, eu queria uma assinatura, né? Só que, cara, os caras estavam assim, ó, você chegava pra tirar foto, o segurança fazia assim, tirou, vai, não, Não vai. dá nem tempo de conversar Entendeu? nada Sim. com o cara. Putz, cara, né? Eu tinha tirado uma foto com ele, tal, com as coisinhas, dei um joinha, né? Aí eu peguei e fiquei dando sinal, né? Falei, putz, aí o que eu queria que ele autografasse e tal, eu tinha comentado com ele falou que faria, Sim. entendeu? Aí eu não conseguia passar mais, a segurança já tinha tirado, né? Nossa. Aí eu fiquei dando sinal, aí um dos seguranças falou assim, vou te ajudar. Ele O cara levou- foi brother, cara hein, foi velho? fera, brother. esse cara foi Foi fera. fera. Ele levou a esfera, o Wendel assinou e ele trouxe de volta pra Ele mim. não passou a mão na esfera, cara. O cara foi Quem? gente boa. Não, sim. Não, segurança foi muito massa. Foi foda. Entendeu? Tipo assim, não foi esse segurança que me tirou da sequência ali, né? Mas assim, enquanto os primeiros que ele conseguiu conversar, tirou foto, assinou e tudo mais. Mas daí eu já tava no final da fila lá, quase, né? Tipo, que, cara, a hora que ele ameaçou sair do palco, a galera já disparou pra fazer a fila pra tirar Sim. foto, entendeu? Aham. E é assim, né? Isso a gente sabe que cada um quer. E esse cara, o Wendel, eu acho foda. Não sei se vocês já devem ter Sim, visto já a vi história. bastante vídeo dele, né? parece ser bem gente O Wendel é um cara diferente, velho. Ele é diferente. Legal, e ele né? coleciona as coisas, ele tem lá também, então me identifico bastante. Né? E esses dois itens aqui são os únicos bens materiais que eu me Você se importo importa. de verdade. Bem material, com pessoa eu me importo, lógico, mas com Uhum. bem material é só esses dois, Sim. saca? Mano, isso aí, essa esfera do dragão, cara, ela é uma em... Mano, você pode pôr um contador aí, eu acho. Não, pensa, papo reto. Pensa assim, eu acredito que isso aí seja uma das poucas que ele autografou. Pode ter autografado outros, mas será que era de 4 estrelas? Então, a de 4 estrelas é o símbolo do Goku. Exatamente, Exato. que ganhou do vô dele e tudo mais da história. Exatamente. Exato. E essa pode ser uma das poucas que ele autografou. Sei lá, mano. Se a gente estiver falando de, sei lá, 1000, ainda é pouco. Porra, Sim. 1000 no Brasil, mano? É pouco. Pois é. E eu acho que isso aí fica... Mas isso aqui é mais conquista pessoal mesmo do que, né, qualquer coisa relacionada ao YouTube. Sim. Isso é uma das coisas que eu gosto de ter. Eu gosto de mostrar pro pessoal lá, né, e a gente faz palhaçadas. Eu tô ligado. Essas palhaçadas. É bom. É, gostoso. E, continuando, a gente saiu, né, da parte do... Agora que a gente falou dos seus... Da coleção, Bens materiais. bens materiais e tudo Sim. mais. Você não comentou, eu fiz uma pergunta mais antes aqui, que era sobre hobbies, né? O que você faz, tipo, às vezes... O que você faz no seu tempo livre que você gosta de fazer que te mantém feliz, assim? Um negócio legal pra gente trás saber, das pro pessoal câmeras. saber. Henrique por trás das O Henrique câmeras. por trás das Henrique câmeras. por trás das câmeras. Quando você Tá. não tá transmitindo, você não tá na loja. Cara, o por trás das câmeras, eu acho que ele ficou mais forte por sua causa. Por minha causa? Por sua causa. Top. Por quê? Eu vou contar, cara, Tá, calma. Por sua causa, né? Mas assim, basicamente, eu sou um cara
que eu gosto sempre de estar fazendo alguma coisa. Então, ou eu gosto de estar assistindo uma série, um filme, ou eu gosto de sair cada vez mais agora pra comer e menos pra dançar, porque a gente vai ficando mais velho, a gente procura um lugar pra sentar e comer e menos pra se movimentar. Sim. Não é todo mundo, mas a grande maioria, né? Bateu os 30, já era. E aí, Pô, bateu os 30. eu fico nessa ideia, né? Eu gosto muito de televisão, gosto de sair pra comer alguma coisa, eu gosto de jogar, mas, assim, eu não gosto muito mais de jogar sozinho. Você fica louco jogando? Não mais. Você não fica louco? Não mais. Não, nem Nem um uma pouquinho. ragezinha. Quando você faz uns desafios de, tipo assim, mate a Malenia no soco, normalmente você fica, mas depois que você passa disso, fica fácil. Entendi. Né? Então, assim, eu parei de ter o gosto por jogar só por jogar. Eu gosto de jogar com alguém. Ou eu gosto de jogar com outras pessoas e tudo mais, né? Então, assim, no meu tempo livre, eu basicamente não tenho tempo livre. Então, assim, ou eu tô trabalhando no tempo fora da loja, né? Ou eu tô fazendo alguma coisa... Mas o seu tempo livre você tá ocupando ele com uma coisa que você gosta. Sim, esse é o meu hobby. Mas daí essa é a definição de hobby. Sim, não? eu tô descrevendo o que eu faço. Tá, foi bom. Eu não tenho tempo livre assim do tipo, eu gosto de passear. Não gosto. Quer dizer, não é que eu não gosto, não ligo. Entendeu? Tipo, fala um lugar que você gostaria de ir, né? Eu gostaria de ir pra Comer Grécia. japa. Não, pra Grécia. Grécia? Grécia. Grécia foi O muito específico. único lugar que eu gostaria de ir. Por quê? É porque eu acho o lugar bonito e tenho curiosidade de conhecer. Só a Grécia? Só a Só a Grécia. Grécia? Qualquer outro lugar, do Brasil, não sei o que, não ligo. Então você não ia gostar de ir na Alemanha? Não, eu Você tá iria. falando. Não, eu iria. Mas não ia É um gostar. convite? É um convite. Não, nós vamos. Mas assim, eu vou, mas não é um lugar que eu desejo ir. Tá, só vai por obrigação. Não. Cadeira, cara, cuzão, né, mano? O cara só... Você vai por obrigação porque eu chamei. Não, pô, eu vou pra conhecer, entendeu? Mas assim, tipo assim, que o pessoal fala às vezes, não sei, vocês devem ter isso, ou não. Mas Sim. a minha irmã tem bastante isso. Eu quero, sei lá, eu quero conhecer Fernando de Noronha. Eu quero não sei o quê, quero ir pra tal lugar, entendeu? E se motiva o quê? A guardar uma grana todo ano Pra ir pra esses pra tentar lugares. ir pra esses lugares e conhecer, Sim. entendeu? Sim. Eu não tenho prazo, né, e nem um planejamento pra ir. Mas um lugar que, tipo, falar assim, Henrique, você quer conhecer um lugar que você sempre gostou? Eu gostaria de ir pra Grécia. Qual lugar da Grécia? Eu não sei ainda, né, mas eu já vi alguns lugares, já vi algumas fotos, eu acho bem maneiro o esquema de Grécia, assim, então gostaria de ir, talvez por diferença de clima e tempo, que tem bastante isso, né? Aqui no Brasil não tem muito, mas em outros lugares tem. Mas então, a Grécia, até onde eu sei, né? Não, mas então, quero dizer que daí eu ia pesquisar pra ver se tem alguma diferença. Eu também nunca pesquisei. Tá. Pra você ter uma noção de que eu cogito o nome, mas não você sou um nunca cara foi que liga atrás demais, de- porque eu nem fui atrás de saber se Saber tem quando- data certa pra ir, se você pode ir em qualquer momento. Não é uma das suas top prioridades, né? Não é uma prioridade. É. Mas assim, eu gosto de viagem. Mas, por exemplo, se for praia, 3 dias pra mim já deu. Eu não... Pra mim também. Não sou adorador de praia, não gosto de areia. 3 dias pra Foi mim mal. já deu, porque... Só de vôlei de areia. Vôlei de areia é da hora. Agora, especialmente quando você não cai em cima de uma criança. Você quase matou Não uma criança. conta tipo, isso. uma vez. Conta isso direito, cara. É. Senão a galera vai Não, achar não tem que... nada errado aqui, gente. Ninguém Nada, morreu. Não tem nenhum Pode ficar problema. Não aconteceu, não foi nada de errado aconteceu. Mas, sim, vôlei de areia é legal. Eu não sou muito fã de praia também. Prefiro ir pra... Se eu for pra uma praia, eu prefiro ficar e eu tiver num hotel que tem piscina, eu prefiro ficar na piscina do hotel Do que na praia. do que na praia. Cara, mas acho que o lance da praia não é nem ser ir pra praia. É você saber que você não tem que se preocupar com nada, cara. Você vai ficar sentado na beira do mar, tomando... Pô, eu consigo Não, ficar de isso boa em aí eu casa consigo também. entender. É, Eu também. acho que esse é o lance Isso eu da consigo praia. entender. O problema da praia é a areia. Se a praia não tivesse areia, tava ótimo. Porque Mas nem a chamaria praia. a areia da Se não tivesse areia e água salgada, tava ótimo. Não, a areia da praia, A areia da praia é o seguinte, ela impregna em você. Sim, velho. Parece que ela é magnética. Então, qualquer Tá lugar maluco, que você mano. vai, a areia tá com você, velho. Entendeu? Um tempo atrás, muito tempo atrás, lá pra 2013, eu já tava com o canal ali engatado, né, começando, e a gente foi pra praia, Certo. né?
Aí, nesse rolê da praia, cara, eu levei um note. Enquanto as pessoas estavam fazendo revezamento pra tomar banho depois que vinha da praia... Tava jogando. Não, eu tava no note editando o vídeo que ia subir pro YouTube. Entendi. Já tava Isso focado. que é Pô, comprometimento. isso aí que é E foi compromisso com o exatamente público, cara. nesse rolê da praia aí que eu decidi que eu ia comprar um ar-condicionado, cara. Porque assim, fazia acho que uns 3 meses que não tava chovendo. Aham. E era tipo virada de ano. E normalmente É quente. virada de ano chove. Pra você ter uma noção, Santa Catarina, que é um lugar que é acostumado dizer que é frio e tudo mais, era 40 graus que tava batendo lá. Tipo, nós ficamos 5 dias lá, se não me engano. Aí eu já tava de saco cheio. Porque assim, eu levei um ventiladorzinho, 110. Lá todas as tomadas 220. Nossa. Nossa. Todo mundo foi escolhendo quarto, ar-condicionado, ventilador. E eu falei, eu fico na sala, não tem problema nenhum. Trouxe ventilador. Putz. Aí- Aí não pode usar o ventilador. Não pode usar o ventilador. As janelas da casa não é aquelas com aquelas telas que você abria e deixava o ventão entrar. Não, se abrir na Se praia abria, é... os pernilongos te levavam embora, assim, tá ligado? Você ia plainando com eles. Aí, cara, o primeiro dia... Nossa, um calor da Mas desgraça. você não conseguia entrar no quarto e filar o ar-condicionado? Ah, mas eu você tá no nem quarto das ia pessoas. me atrever a entrar no quarto das pessoas, né? Aí eu... Pô, mas os caras, quando os caras não estavam lá, né? Não, mas, não, Aí, mas na só, hora de eu dormir- só Mas você ia tava pro com quarto pra sua dormir. família ou você tava com... Tava. Aí, tipo, eu peguei e falei assim, vou abrir a janela. Eu tomei tanta picada, velho, passei o dia inteiro me coçando. Cara, isso No é dia uma coisa seguinte, que eu já tava tão irritado. A Grécia é Com- praia, é muita praia na Não, Grécia. tudo bem, eu entendo sabia. isso. Assim, mas aí é 3 dias de Grécia e acabou. Aí não venha Cara, falar que eu sou miserável caralho. de ir pra Grécia e Vamos- ficar 3 dias. Vamos analisar, você vai voar 12 horas de 12 voo. mil quilômetros. Pra ficar... Você vai ter que fazer uma escala em Frankfurt, na Alemanha, provavelmente. Você vai voar 11 mil quilômetros. Ficar 3 dias, você não vai ter De lá você vai ter que fazer acostumar com o jet lag. mais um voo de umas 4 horas. Ficar... Mano, o Hugo aqui, ele tá dando muita risada, não sei porquê, ele tá dando muita Deve ser risada. algum comentário. Sim, Já algum seleciona comentário. pra fazer depois aí pra É gente. verdade. Nossa, ele ficou até vermelho, rapaziada. Vamos lá. Tá. Deixa eu só concluir a história de porque eu comprei o ar-condicionado. Obviamente pelo calor, né? Mas vai Sim. chegar nisso, mas enfim. Aí o que acontece? Eu falei assim, cara, eu não aguento mais. Eu prefiro, já que eu já tô tudo picado e coçando, eu falei, os 2 últimos dias eu prefiro pelo menos ficar lá fora. Peguei o travesseiro, fui deitar na rede e fiquei lá. Cara, você acredita que eu não tomei uma picada lá Acredito. fora, velho? Eu acredito, porque eu já fiz isso, cara. Aí eu falei, nossa, não é possível, velho. Devia ter dormido na rede desde o primeiro dia, cara. Eu não entendo por quê, não entendo. Entendeu? Aí, a hora que eu cheguei, abriu a loja. Que tipo, né, final de ano, começo de ano, abriu a loja. Henrique tava lá assim, ó, 9 e pouco da manhã, assim, ó. Vim comprar um ar-condicionado. Quando que você pode instalar pra mim? Porque eu não tinha ar-condicionado, era só ventilador. Mas depois daquele dia eu falei, nunca mais eu passo calor, velho. Eu gasto mais com energia elétrica, o que for, tudo, mas não passo mais calor, porque... Mas a gente passa calor, né, no trampo e tudo mais, mas assim, quando você quer Pra dormir... dormir, não pô, dá. Se você não dormir legal, Dormir- se dormir suando, você não... Nossa, Exatamente. Você já começa cansado, cara. Eu tenho... Nossa, você começa... Nossa, Eu tô tenho, doido. eu tenho uma média, porque assim, o Brasilzão do jeito que tá virando uma zona, né? Como E a- assim? Qual Em que sentido? Ah, a galera, o jeito que a galera tá... Além de todos. O jeito que a galera tá vivendo, assim, tá meio bagunçado, né? Bagunçado. Bagunçado, é. Aí, assim, com bagunçado? todo esse calor que vem junto, Clima. eu tenho certeza... Não só do... Não, tô falando das pessoas mesmo. As Sim. pessoas tão bagunçadas e o clima tá quente. Eu tenho certeza que é cursinho extensivo pro inferno. Mas- Vai todo mundo pro inferno Mas... do Brasil. Isso é Mas verdade, você cara. tá Nós só tem esse Eu- calor eu- pra se preparar. E quem tá gostando é quem vai primeiro. Mas você tá criticando aí. Tô Você falando tá sério. falando do inferno aí. Você tá falando dos caras que Pô, tá ele vai se dar bagunçado bem, o cara tá na Alemanha. no sentido, em qual sentido? Todos os sentidos, mas no sentido... Fugiu a palavra. Da zona que eu falei? Em qual sentido? É no sentido Cara, de valores? até as músicas tão bagunçadas, cara. Hoje, todas as músicas que bombam e faz sucesso, o ritmo dela é um ritmo dançante, que é legal, mas a letra é um lixo. Só Isso é fala, verdade. só fala de trair, só fala de pegar o fulano não sei o quê, só fala de não sei o que lá. Isso virou pra tudo, né? Não tô criticando um estilo em específico, tá? Mas no sertanejo, que era muito comum não ter isso, que era mais amor, hoje o amor virou sacanagem.
no sentido da palavra. Faz um tempo que eu não ouço sertanejo, Entendeu? então não Então, consigo assim, pegar nisso. as músicas, sei lá, Ele não tá de aqui. Vitor e Léo eram umas letrinhas legais. Hoje em dia tá tudo bagunçado. Entendeu? E aí. Você não acha que... Tá, eu entendo, concordo. Mas você não acha que existe... Se você perguntar pra uma pessoa da idade de hoje, de uma pessoa mais nova, uns 20 anos, 18, ela não falaria a mesma coisa. Da época Nossa. dela. nossa época. Esse é um ponto forte, cara. Da nossa Quis época. perguntar Por exemplo, na época de Vitor e Léo. você enxerga isso porque você viveu uma coisa diferente, certo? No momento, se você Depende, defina diferente. Você viveu uma época diferente. Nos seus 18 anos, 19 anos, você vivia Vitor e Léo. Exemplo. Não vivia. Não, Não. vai ficar ruim esse corte, Não. pô. Eu não vivia Vitor e Léo, você tá maluco? Você vivia Que isso? Você vivia a época dos... Nada que contra Vitor os e caras. Léo- Deixa eu explicar porque eu dei esse exemplo. Ah, Porque a dupla, a Vitor e dupla Léo, dos caras é eles boa. fazem uma letra que não aponta que você vai lá no banheiro pra pegar a nega de fulano, que você tá aproveitando a noite com ela. Eles fazem uma letra mais romântica, um negócio que é parecido com o sertanejo que eu conheci raiz, tá. entendeu? Beleza. Aí, é por isso que eu usei esse exemplo. Eu não vivia isso. Não, eu eu vivia tô- Munhoz e Mariana, Tá, essas eu coisas tô assim. usando ele como Eu exemplo bagunçava também. com os caras junto. Eu tô usando ele como exemplo, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Você não acha que, se você perguntasse essa mesma pergunta, pegasse a perspectiva de uma pessoa de 18 anos hoje, ela não teria a mesma visão do que a sua, só que ao contrário? Daqui Eu 10 concordo, anos. Só que hoje tá muito pior, cara. Não. Antigamente acho que tinha essa mesma coisa, mas hoje tá muito Não, pior, da- cara. Não da- tem daqui- como. daqui- Eu concordo, mas eu discordo. Não, daqui um. Passa, quando você chega, você fica mais velho, você começa a filtrar algumas coisas. Se você não É filtra, verdade, normalmente você tá na bagunça Às ainda. vezes não. Às Então, vezes se você não não, filtra, é. você tá na Não. bagunça ainda, entendeu? Verdade. Aí normalmente você já busca uma coisa mais sossegada. Cara, sabe o que é verdade, você busca... Não, ó, você falou dos 18 anos. Lá nos meus 17 para 18. Você dançava até as 4 horas da manhã com tica. Não, tava, por exemplo, na formatura, assim. Mas tava assim no. Exemplo. Que nem eu falei lá, Camaro amarelo e tal, Munhoz e Mariana, cabelo comprido, barbinha igual. Falei, vou meter o louco, fui no rodeio. Eu nem gosto de rodeio. Mas só pelo hype da piada, a gente gostou na época. Foi os meninos, tá todo mundo solteiro, entendeu? Sim. Hoje, por exemplo, eu não gosto de... Hoje, né? Hoje eu tô solteiro de novo, não sei. Mas, assim, ir no rodeio pra mim é sinônimo de bagunçar. Porque as músicas hoje em dia, assim como antigamente, tem o mesmo, né? Tem mais ou menos o mesmo peso, entendeu? Só que hoje eu vejo de um jeito diferente do que eu via antes. Antes eu via, um puta lugar legal pra mim dar um rolê. Hoje Hoje não, eu vejo e é falo assim, nossa, tem que puta quebrado. rolê Barro, desse. E pra mim gente tem um pra lance caramba. assim, ó, que eu sou um cara que, se o banheiro do lugar for bom, eu aprovei o lugar. Mano, Porque eu gosto todo de- lugar que eu vou, eu cago, velho. É sério, todo lugar A que eu gente vou, eu sabe. cago. O cara é um pato, mano. Carimba. O Hugo não tá Aí tu vai- aguentando. aí A tu cara vai- do Hugo não tá aguentando. Aí cara. tu vai no rodeio, é banheiro químico, velho. Nossa, é zoado. Mas tem papel higiênico. O último rolê que eu fui, que tinha bagulho de carne lá, que os caras pegaram e falaram que é maneiro e tal, eu fui. Falei, beleza, vamos comer, né, as carnes aí e tal. Show. Eu tomei um sorvete lá, mas bateu na hora, velho. Nossa, Aí, tipo assim, eu falei, mas aqui pelo menos banheiro normal, né? banheiro químico. O banheiro dos homens tava fechado pros funcionários. E o das mulheres era normal. E o dos homens era tudo banheiro químico lá fora. Eu falei, puta merda, eu paguei um puta nota do ingresso pra me usar banheiro químico. Aí eu peguei, fui lá nos banheiros químicos. Aí, tipo assim, ó, tinham 5 banheiros. Um deles tinham deixado isso bem claro pra gente. Que o banheiro masculino eram os banheiros químicos. Tá. Tinha um dos banheiros que ele não era rosinha e tal, nem nada, mas ele tinha o símbolo de uma mulherzinha em cima. Certo. Aí eu, falei, vou usar o banheiro químico, né? Comecei a abrir as portas pra ver qual tava em melhor estado. Qual tava... Que eu precisava, difícil. né? Precisava ir pro número 2. Aí o que eu fiz? Cara, tinha o que tava com a menininha, nenhum Provavelmente dos ninguém caras usou. entrou. Os caras não entendeu que era pra eles usarem qualquer um. Tava limpo? Tava zerado. Aí eu caguei. Foi o banheiro químico mais limpo que eu já usei na minha vida, velho. Da Aí hora, ele né? teve a leitura, Entendeu? cara. A leitura, Ah. mano, além Precisa o da olho de situação. Tandera, velho. Visão além do alcance aí. O olho de Tandera. Solta Você ali. enxergou, né? Entendeu? Então, esses rolês assim, eu chego no rolê, eu já me preocupo em saber como que é o banheiro.
Sim. Certo. Antes eu não ligava muito pra isso. Eu ia até no mato. Agora, hoje em dia, eu já fico tipo, mais chato, Cara, sabe? velho. Eu normalmente, se eu for em algum lugar assim, eu tento já ficar, né, preparado para que nada aconteça durante o evento. Né? Evitar as Ontem, coisas por que... exemplo, Ontem, dependendo da posição da mesa, estava enrolado. Não. Não. Nada a ver ontem. eu não entendi a piada. Não. Não entendi a referência. Não tem. Esquece Tá. ele entrou num tema pessoal que ninguém vai entender nos vídeos, não tem sentido. Beleza. Eu que me lembro que eu tenho que perguntar um negócio pra você depois em off. Tá bom. Beleza. Agora eu fiquei curioso, mano, daquele comentário que alguém deu que o ficou, não aguentou, começou a dar muita risada, velho. Tem algum comentário que você quer passar do chat pra gente, Hugo? Dos que já passou, aquele lá que você riu? Quiser uma explicação, o que foi tanta picada? O que foi tanta picada? Quem que fez esse comentário? Matheus Ribeiro. Ah lá. Então, Matheus, respondendo a você, tanta picada, cara. É picada de pernilongo, cara. Eu acho que eu deixei bem claro isso, né? Que as picadas lá da praia lá, tudo picada de pernilongo, né? Não nada demais. Esse outro tipo de picada a gente não pratica ainda. Ainda, né? Porque não dá pra julgar o futuro, né? Não tem como saber, né? E hoje em dia, né? É tão normal. Verdade. Caralho, cara. Vai ter uma outra pergunta aqui. Manda aí. Momento perguntas, hein, chat? Perguntas, Aproveita. rapaziada, aproveita. André Moraes, tá. Henrique, você nunca namorou? Henrique, você nunca namorou? Já namorei 3 vezes, cara. Vou fazer o follow-up dessa pergunta. Você já respondeu? Já respondi. Quantas vezes? 3 vezes. Por quanto tempo cada relacionamento? Putz. Agora, como eu queria que elas tivessem assistido, velho. Não, mas tudo bem, não tem problema. Cadê? Vamos lá. O primeiro, acho que foi uns 6 meses. Daí depois... aí já tem até merda pra história, né? O primeiro foi uns 6 meses, aí teve término, depois a gente voltou, depois de uns 6 meses de novo, ficou mais uns 2 ou 3. Então, 8, 9 meses. Certo. Primeira vez que eu namorei. A segunda foi quase 1 ano e a terceira foi 8 anos. 8 anos é bastante. 8 anos é bastante. Sim, foi o mais longo. Nossa, 8 anos é bastante, velho. É tempo. O mais longo. Tem mais alguma aí? E um diferente do outro. E eu vou dar um conselho. Não voto com ex, cara. Dá merda. Tem um motivo pra ser isso. Dá merda. É. Dá merda. Aquela piada do Amassado. carro, de comprar o carro antigo que já foi seu, que volta com os mesmos problemas, só que mais rodado. Essas paradas aí, entendeu? Beleza. Tem mais Beleza. pergunta, Ogão? Não tem. Tá tranquilo? Dessas daí, tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. E aí? Os caras travaram, galera. Pergunta. Ó, no momento que os caras travaram, nós vamos aproveitar pro seguinte. Hugão, em mim aqui, por favor. Boa. Você Da aí, hora. que nesse momento de travação aqui da galera que tá me entrevistando, que tá vendo o QR Code aqui, ó, quiser fazer um donate, eu vou aproveitar e fazer uma merchan diferente, então. Vamos lá. Você que tá assistindo a gente, Hugão, abre na 2 aqui pra gente. Você que tá vendo essa telinha aqui do Rapcast, ó, não esquece de bater no controle, inclusive, aí, hein? Você quer passar aqui uma propaganda, quer fazer parte desse projeto com a gente tá aceitando parcerias, tá? Então, se você tem um suco legal aí pra vender pra gente, você tem uma coisa maneira aí que você faz um lanche pra poder, nos próximos episódios aqui da região, dá um toque pra gente, manda aí, ó, mas capricha, se for bom, a gente vai divulgar, se não for bom, nós só não vamos falar mal. Exatamente. Mas assim, nós A não gente- vamos divulgar, Exato. né? Então assim, manda um negócio, se você confia que você faz um negócio maneiro, Manda pra gente. gente aqui, se você quiser divulgação. Se você não quiser, beleza, E tá? aproveitando também, pode falar pra eles do nosso canal no Instagram. Verdade. Que a gente Ó, criou. aqui agora não vai ter, tá? Mas acabando a live, você pode procurar RPCast, tá? No Instagram, que a gente vai começar a postar lá. E o nosso canal oficial de cortes, tá? Nosso canal oficial de cortes vai ser o RPCast também e futuramente vai ser um dos canais que vai ter tudo sobre essa live aqui lá, tá? Então já se inscreve lá, não fica vacilando, procura aí. Eu vou deixar o link na descrição desta live. Então você que está assistindo gravada, vai poder clicar no primeiro link e já vai pro canal ou pro Instagram, tá certo? Lembrando do seguinte, quer fazer um corte, quer fazer alguma coisa sobre qualquer live que a gente fizer aqui,
Pode fazer, a gente não vai ligar de vocês fazerem. Só não pode tirar de contexto a conversa, Por favor. tá? Por favor. Porque a gente tem convidados e tudo mais. Hoje a gente tá fazendo com a gente aqui brincando, né? Conversando sério algumas coisas. Mas, ó, não faz corte tirando de contexto, tá? Isso é errado, galera. Isso Então, aí causa pronto. problemas. Merchan- Muitos problemas. Merchan feito. Ai. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que seria legal a gente apontar, colocar também a frequência que a gente pretende fazer os episódios, né? Aproveitar o Aproveitar merchan. o Deixa pra merchan. gente falar do canal, Tá. Tá falando, né? do projeto. E a frequência que a começo seria um episódio por semana. Por semana. Um episódio por semana. Um episódio por semana. Um episódio por semana. Porque a gente tá começando, pegando Então, aproveitando. Aproveitando. Você que tá aí, ó. Você que tá aí assistindo, não sei se você gostou, não gostou. Mas agora eu vou falar com... Põe nessa aqui, Hugão. Eu vou ficar aqui nem televisão. Bota nessa, bota naquela. É que nessa aqui eu fico parecendo um fantasma. Mas vamos lá. Ó, presta atenção, galera. Você que tá aí, que quer participar com a gente aqui do podcast, tá certo? Daqui da região. Rafar, Capivari, Piracicaba. Tem uma coisa legal, tem uma história maneira. Tem do seu trampo, da sua vida e tudo mais. Dá um toque pra gente. Manda um direct pra gente. Manda no Instagram, segue aí, ó, Rapcast, Aproveita. manda no Instagram, já segue lá e já manda. A gente já faz um esqueminha aí, você pode vir aqui participar com a gente. Verdade. Vai ser bem acolhido, beleza? Vai ser muito bem Bem acolhido ou acolhida, Ou tá certo? acolhide, Não, se for também. acolhido ou acolhida, vamos valorizar o português. Verdade. Enfim, então, voltando ao assunto de quantos episódios vão ser, a gente tá tentando... por a gente tá se semana. programando em um por semana, tá? Talvez possa ser 2. Na medida que a gente vai se desenvolver, né, aumentar a quantidade, sei lá, de pessoas que queiram vir, convidados, a gente vai tentar fazer mais, Sim. mas a gente não garante, entendeu? Não. Beleza. Ó, a gente vai tentar fazer mais, mas a se gente não não der, garante a gente nada. não garante nada. Que promessa ruim. Que... Eu não tô prometendo, só Não tô faz avisando. isso. Por enquanto vai ser Eu prometi, não, peraí, eu prometi um por semana. Isso é por promessa. semana. Sim. Um por semana. Isso é promessa. Isso a gente vai fazer. Um por semana, tudo bem. Um por semana. E vai ter, a gente tá tentando trazer uma... Sem spoiler. Sem spoiler, por Sem favor. spoiler. Caralho, eu ia fazer Não pode. Não, sem sem spoiler. spoiler. Tá Porque bom, já então tem... não tem spoiler, os caras Ah. dando no meio aqui. tá Você certo. quer assistir o que ele vai falar aqui? Se inscreve aí. Clica no sininho, meu É parceiro. importante também. Tim, tim, Isso é tim, tim. importante. É verdade, dá um like, clica no sininho que ajuda a passar pra galera, E né? compartilha, por favor. É. Ajuda a gente Bacana. Galera, vamos lá. Então, não sei se vocês gostaram da... Eu não sei qual... Essa aqui. Não sei qual... Se vocês gostaram da conversa até aqui agora. Não sei se tem mais gente aí. Se tiver gente aí que quiser perguntar alguma coisa no chat, pode mandar, tá certo? A gente vai... Acho que já deu tempo, aí. Cara, Quanto tempo já você deu? tá falando? né? Já 1h30, mais ou Uma menos. hora e meia? Já Caraca, deu bastante tempo. Agradecer todo mundo que está participando aí com a gente em primeiro momento, tá? E eu devo uma explicação pro pessoal que segue o meu canal, né? Eles acabaram não perguntando ainda porque eu parei, então já vou deixar aqui para vocês aqui o porquê. Não vai perguntar agora não, já dei a deixa. Pelo seguinte, galera, porque o meu canal do YouTube, ele tá parado desde 2019, né? No momento que eu consegui a placa lá em 2017, eu ainda fiz mais um pouco, né? Depois eu fiz uma paralisação. Essa paralisação, ela se remete a várias coisas, são do meu pessoal, digamos assim. Quanto mais eu me envolvia no meu serviço, que eu comentei aqui, menos tempo eu tinha para os vídeos. E como eu gosto de ajudar o pessoal, de estar sempre alegre, nas frente das câmeras, trocando ideia com todo mundo, que a vida não é vida de Instagram. A vida de Instagram é uma coisa, né? A vida real é outra. A vida de Instagram você tá sempre feliz, sempre dando risada, né? Parece que tudo é mil maravilhas, né? Mas a vida real não é isso aí não, né? E eu não tava legal, né? Mas não tava doente também não, certo? Aí depois... Falei, 2020, 2021, acho que eu vou tentar dar um up de novo. Aí a gente passou por uma situação completamente complicada. A gente não pode falar nem o nome aqui, senão o YouTube já desmonetiza, né? Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? E muita gente surgiu, muito podcast surgiu, muita coisa surgiu, né? Então a gente tem um projeto aí que aconteceria em 2024. A gente adiantou para 2023 bastante, né? E eu tenho mais projetos engatados junto com esse canal, né? Que daí vai ter outra galera junto comigo. A galera aqui é a galera do podcast, né? E vai ter outra galera aí comigo para ajudar a fazer isso daí com novidades para vocês, tá certo? Então, eu vou voltar com o canal do YouTube. E por que eu parei?
pelas dificuldades. Por que eu vou voltar? Porque tá acabando grana, não sei o quê. Não, pô. Vamos falar de números. O YouTube nunca me deu dinheiro suficiente pra... Vocês querem números exatos? Vamos lá. 35 mil de... Bastante dinheiro. Não tô falando que não. Mas 35 mil de 2013 a 2019. Divida por mês ou ano pra você ver. 35 mil reais ou dólares? Reais. 2013 a 2019? 2019. São 6 anos, São 6 seis vezes anos. 12 dá quanto? 60 mais 72. Então é esse valor dividido por 72. Você Isso. vê quanto você ganha por mês. Não ganha R$1.000 por Não, mês. pera aí, eu vou fazer a conta na calculadora. aqui, Não, na verdade. preciso, o pessoal é inteligente. Né? Não ganha Verdade. não ganha R$1.000 por mês, entendeu? Isso aí não dá pra sustentar, não dá pra viver de YouTube se o YouTube não for bombado, se não tiver patrocínio e tudo mais, tá? Então, dá muito dinheiro? Não dá muito dinheiro. Então, não é por dinheiro que eu tô voltando, porque se fosse por dinheiro, eu estaria mais lascado ainda. Eu tô voltando porque eu gosto de ajudar o pessoal e, felizmente, organizei minha vida. Com a minha vida mais organizada, dá pra me fazer um negócio mais legal pra vocês. Tanto que comecei um projetinho em 2023, lá na Roxinha. Se não me segue na Roxinha, terceiro link da descrição, lives de terça e quinta-feira. Exatamente. Perfeito. Eu recebi uma mensagem aqui que a gente tem mais duas Perguntas? perguntas. Quais são? Vamos. Uma é do Carlos Cristiano, fez basicamente essa que o Henrique já respondeu. Se ele vai voltar com as lives. Beleza, já foi respondido. A live do Valeu, canal Carlos. ou a live da Roxinha? Bruno Mussi, Live da Roxinha. Vamos lá, do Bruno Mussi. de onde você busca inspiração para continuar? De onde você... do Bruno Mussi, de onde você busca inspiração para pra continuar? Rick. Vamos lá, de onde eu busco inspiração. Da onde que vem o fervo? Eu acho que a minha maior motivação é quando eu tenho um respaldo das pessoas que estão participando comigo, que estão seguindo, estão trocando uma ideia, né? Então, assim, no momento que chega alguém e lança um comentário positivo, eu abraço aquilo como inspiração. Cara, Isso eu é entendo. bem bacana. Eu Entendeu? entendo, porque... E no momento que vem um comentário negativo, eu simplesmente ignoro ele. Demorei pra aprender a fazer isso. Porque se você for levar Mas- em consideração tudo comentário negativo, você... Demorei não pra faz fazer nada. isso, mas todo comentário positivo é uma motivação. Porque você sabe que você tá ajudando alguém, né? Tem muita gente, muito comentário que eu vejo, às vezes, bom, canal 100 mil inscritos, você comenta qualquer vídeo, tem o verificado lá do YouTube, ele dá um destaquezinho pra quem usa o YouTube White, porque quem usa o Black ele não aparece, Tá. né? Aí, então, tem o verificado ali, a galera já ganha destaque. Aí, do nada, eu tô comentando um vídeo aleatório, os caras falam, nossa, você por aqui, marcou minha infância, não sei o que Pô, lá. isso deve ser muito massa. Isso é cara. muito massa, cara. Isso dá um up pra você que você fala, putz, eu precisava continuar com isso daí, cara. Eu já ajudei gente no passado animando o pessoal, precisava tá passando uma energia positiva pra essa galera. Por quê? Pra esse povo que às vezes, pô, tá com aquele dia cansado, chateado. Eu já tive muito isso daí, né? Eu já consumi muita live nesse período de 2019 a Sim. 2023, Sim, né? ajuda. Eu acho que bastante, acho que eu cara. tô devendo uma informação. Ah, por que você é uma das pessoas que adquiriu mais coisa Verdade. no meu tempo? Ah, Rob? é verdade. Por que que... Esse cara aqui, teve um dia que eu fui no Corta correio. aqui pra mim, aqui, ó. Esse cara aqui, teve um dia que... Eu tô até agora querendo falar isso, cara. Corta aqui, ó. Tá, né? Ele nem lembrava mais. Teve um dia, né, que eu fui no correio da região aqui, e esse cara tava lá. Eu sei dessa história. E eu peguei e fui lá entregar a mercadoria. O pessoal do correio, como ia sempre lá, falou: ó, Henrique, você tá aqui. Caraca! Pra não falar outra coisa, né? Os caras sabem seu nome, velho. Tipo, a cidade é isso aqui, velho. Tá ligado? O cara do correio Não é saber seu difícil, nome é né? só você ir 3 vezes lá em um mês, tá ligado? O cara decora o seu nome, né? Aí, eu falei, ah, beleza. Ele falou, você joga alguma coisa? Eu falei, eu jogo, cara. Você joga CS? Essas vezes eu falei, CS não, mas você já jogou, não jogou? Eu falei, já. CSGO tinha instalado em 2012, sei lá, e 2012, 2013, instalado e nunca tinha jogado na minha vida, né? Tipo, não ligava pra esse jogo aí. Não gosto muito de jogo de tiro, pra ser sincero. Nossa, todos os jogos de tiro me cancelando agora. Eu gosto. Mas daí, vamos lá. Eu peguei e falei assim, pô, João, joga. Ele falou, vou te colocar num grupo com uma galera. E eu falei isso? Falou, velho. Falou. Coloquei? Aí perguntou ainda pra mim assim, colocou, cara. perguntou pra mim ainda assim, ó, eu tenho um amigo que tem um PC que roda
o CS é 300 e pouco FPS. Quanto roda? Eu falei, sei lá, uns 200. Eu nem sabia, eu não jogava CS. E o cara encanado com CS, cara. Aí eu falei assim, não, tá bom, põe lá, eu jogo. Aí o Quinzote chegou, me lançou num grupo lá chamado Bora Comp, né? Aí a galera começou lá, e a galera começou a jogar, e depois esse povinho... E aí, cada vez que eu chegava de noite, eu tava cansado do trampo. Aí eu tinha 2 coisas pra fazer. Ou projetar um vídeo, tentar me animar e fazer negócio, ou colar com uma galera no Discord e jogar um jogo. O comodismo de colar com a galera no Discord e jogar um jogo foi aumentando cada dia mais. E a vontade de projetar um negócio legal para ir pro YouTube foi diminuindo. Então você tá me dizendo Então, que nós eu fomos fui culpados. o Não. cara que te desvirtuou. Não, é isso. você Cadeira, não foi o cadeira. culpado. Mas você me mostrou um hobby diferente que eu não tinha. Ah, tá. Porque assim, eu tinha o quê? Eu não fazia lives, fazia vídeos. Então assim, eu respondia todo mundo no YouTube porque eu gostava do quê? Eu gostava dessa referência entre eu estar jogando e uma pessoa falando sobre isso. Então basicamente a gente estava jogando junto. Sim. Porque os Jogar caras com me alguém. davam uma dica, falavam alguma coisa, entendeu? Tinha a participação e tudo mais, né? Então parecia que a gente tava jogando junto. E no momento que eu entrei nessa participação diretamente, que era um grupo de Discord ali, conversando e jogando junto, eu já tinha isso. Aí eu falei, putz, é mais ou menos a mesma sensação do YouTube. Só que daí não vinha com a gratificação. Qual que é a gratificação? Dinheiro? Não, a gratificação de alguém chegar e falar, pô, cara, tu marcou minha infância. É. Porque a galera que tá ali do Discord, eles não marcaram, eu não marquei a infância de ninguém. Nós se conhecemos desde sempre, beleza, né? Então, assim, é uma galera animada, é um negócio que muita gente faz hoje em dia, mas essa experiência hoje eu tenho nas lives da Roxinha, Tem. entendeu? Então, tipo assim, eu não perdi ela, né? Então, sempre fala, Henrique, o que você faz? Você tem essa galera do Discord ainda? Tem, mas a gente tá mais ali na live da Roxinha. Nos outros tempos a gente fica meio oscilante ali e tudo mais. E eu me afastei dos jogos de FPS, porque são jogos sem fim, né? Sim. E jogos Joga sem pra fim, sempre. jogos sem fim, você fica naquilo pra sempre e sua vida vira um jogo, né? E Nossa, se vira, hein? eu não gosto que a minha vida vire um jogo. Eu gosto que eu jogue o jogo da vida. É, isso mesmo. Né? É diferente. Caralho, filósofo Cara, também, ele, né? ele fechou bonito com essa Filosófico. frase. Filosofei, né? Filosofei. Filosofou. Galera, considerações finais, algum comentário extra? Acho que não. Acho que é isso. Não, acho que o primeiro episódio disso aqui Rendeu tá bastante. ótimo. Cara, Adorei a experiência. Cara, sensacional, velho. Foi bacana, foi bacana. Cara, eu tirei muita dúvida que eu tinha, porque, tipo assim, a gente nunca conversou sobre o canal. Por mais que a gente converse praticamente todos os dias, eu nunca... Exatamente. Essa história do menino, cara, puta história bacana. Não, o Elvis- Nem imaginava. uma- O eu Elvis, também não pô, conhecia. o Elvis é foda, mano. Eu gosto desse menino muito, cara. Cara, isso aí... Aliás, não sei, acho que não, mas Silvana, se você assistir um dia, você é uma mãe top, cara. Você é uma mãe Top, muito top. Eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu. Muito obrigado por estar aqui. Gostaria de agradecer o Murilo e o Rick. Por favor, E um o agradecimento ao Hugo, que tá... Agradecimento ao Hugo, que a gente- nosso cameraman aqui. Cameraman, sem leitor dúvida, de comentários, ao chat, operador. comentário do chat e tudo mais. Sim, é muito importante que vocês conversem com nós, porque, Pô, é como legal já foi demais. dito, o engajamento que vocês têm com a gente tipo, motiva. A gente só vai, entendeu? É bom. Quanto mais, melhor. Exatamente. E novamente lembrando, né? Tem a galera de fora e tem a galera da região. Então, a gente vai trazer o pessoal pra cá, da região. São histórias de vida. O que vocês querem? Qual é o nicho desse podcast que não ficou claro? Exato, Às essa é uma vezes. pergunta que... Né? É uma O nicho pergunta- do podcast, muita gente pode perguntar isso. A gente quer mostrar a vida e o dia a dia de todo mundo, cara. Então a gente não tem vai pegar só o famoso, vai pegar só não sei. Não. Não. Todo mundo tem espaço no nosso podcast. É só querer vir e organizar certinho. Porque não adianta também querer vir o dia que quiser, porque aí nem nós pode, né? É. Então, tipo, é Tem que só querer vir, organizar certinho e todo mundo pode participar, tá? Tem- O chat vai responder aí agora. Eu quero participar. Como é que eu faço? Então, quem tá longe demais, É né? meio um pouco difícil. É um pouco difícil. Mas e se algum dia a gente puder providenciar alguém do chat pra contar a história de vida, né? Vamos colocar alguém do chat pra contar a história de vida. Concordo. Mas com calma, galera. Por É enquanto, um projeto novo, um a passinho de coisa é cada nova. vez. Exatamente. Baby steps, baby steps. Tá certo? Então,
finalizamos por aqui. É isso aí. Galera, Isso aí. muito obrigado por ter assistido. Lembre-se, links na descrição. Leremos todos os comentários. Siga nas redes Por sociais. favor, no Instagram. Instagram, Facebook. Já procura aí, ó. Rapcast no YouTube. Lá não só tem a escrita das redes sociais, como você pode clicar no link e vai direto para elas. Beleza? Exatamente. Grande abraço. Valeu. Até mais, gente. Falou Obrigadão. e fui! Falou.